E tamo ao vivo! Fala galera, beleza? Mano, deixa eu mais perto, senão não dá pra ouvir, né? E aí galera, tranquilo pessoal? Deixa eu compartilhar aqui, canalzinho, já bom aqui. E botar o nosso Telegram aqui. Salve Riquizinho, salve Manuel, salve Francisco, já tava aí desde mais cedo. Tranquilo, gente? Fala ver as novidades do Copilot. Isso aí. Hoje a gente tem garantido que. Tem pelo menos garantido aí o Copilot. Qualquer coisa mais que isso aí já é lucro já. Então tá ó. Hoje tá ótimo. Boa tarde a todos. Galera, só avisar vocês que hoje, dependendo como for a transmissão, a live talvez encerre um pouquinho. Seja um pouco mais curta que ontem, porque hoje eu tô atolado de coisa. Fazer que tem coisa que. Nossa, tô atrasado, quero ter. Tá pronto já e mal comecei. Mas vamos lá. Vida que segue, né? Semana puxada, isso aí. Ah, essa live marota do nada, nada. Tava marcado ali de ontem. Avisei nas redes sociais. Avisei na live de ontem, avisei no vídeo de ontem. Ontem saiu o vídeo, você não viu aí. Então, vídeo de ontem avisei que hoje ia ter live de novo. Tem nada do nada aqui não, gente. Tá tudo reservado já. Beleza, galera? Deixa eu entrar aqui. Vou dar uma olhada aqui no site da Build. Como você acha que vai ficar a Alexa nesse mundo de IA atual? Cara, eu acho por hora. Ainda vai demorar um pouquinho, sim, para integrar esse tipo de tecnologia em assistentes pessoais, tá? O pessoal confunde muito assistentes pessoais com inteligência artificial. São coisas diferentes. São parecidas, mas são bem diferentes. Tá? Ainda vai demorar um pouquinho, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda até as coisas se unificarem. E talvez até possam criar uma nova categoria, tá? Assistente inteligente, assistente artificial, sei lá, uma parada do tipo assim. Mas vai demorar um pouquinho, mas acho que é inevitável que uma hora ou outra vai integrar sim. Né? Mas acho que vai. Acho que dá. Assim, sendo otimista, eu chuto aí uns 2 anos. Assim, talvez mais, talvez menos até. Do jeito que as coisas estão evoluindo pela velocidade da luz, pode ser até que esse ano já anuncie alguma coisa. Se bem que a gente tá quase metade do ano, acho que não, tá um pouquinho cedo para anunciar uma coisa. Mas talvez ano que vem já anuncie uma coisa aí. Mas eu acho que pelo menos 2 anos, sim, até a gente começar a ver exatamente o que vai ter. Porque tem muita polêmica em cima de inteligência artificial ainda. O pessoal tá experimentando muita coisa ainda, vendo todas as possibilidades, vendo que funciona melhor, que não funciona. Então tem chão ainda. Mas sei lá, minha opinião. Talvez esteja errado, talvez não. Né? Mulher essas músicas aí, porque tal. Bem que esse aqui foi a live de ontem, né? Aqui hoje vamos ter, ó, esse carinha aqui que eu não sei quem é. Tá? Aí vamos ter o Panos Panay, a dele, vai ser interessante, vai ser legal de acompanhar. Vai ter uma outra galerinha aqui que eu não conheço, ninguém. Não que eu conheço muita gente de Microsoft, né? Mas Panos Panay já é o nosso Joey Belfior da geração agora. Quem lembra do Joey Belfior? Quando o Joey subia no palco era momento da festa. Salve, todo mundo tá chegando aí. Será que ainda esse ano a Microsoft libera os 11 para dispositivos não compatíveis? Isso não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Esquece. Esquece. Quem tá sonhando com isso ainda é quem também tá sonhando que placa de vídeo vai voltar ao preço pré-pandemia. Esquece. Não vai acontecer. Sobre de arquivo, será que agora vai? Agora vai. Já postei lá no Telegram. Quem não viu ainda, ó. Deixa eu entrar aqui. É, só garantir que não vai ter. Tá mostrando aqui, ó. Tem nosso Telegram aí na descrição, tá? Quem não participa ainda, entra lá, a gente sempre troca um papo
maneiro lá. E aí aqui, ó, a gente pode ver então o antigos projetivos aqui, né? Deixa eu tirar a coisa. O antigos projetivos aqui embaixo, o atual, tá? Da versão atual meio que pura, tá dessa forma. E aqui em cima a gente tem a nova versão dos projetivos. A gente pode ver que a barra de abas aqui tá com um visual mais coeso, que não tem mais essa divisão de cor aqui, ficou esquisito pra caramba. Peraí, para caramba. A barra de endereço aqui, ó, tá com visual renovado também, um pouco mais separado aqui, tá visualmente mais agradável ao meu gosto. A barrinha tá arredondada, finalmente, arredondaram isso aqui, que antes era o sistema todo arredondado, aqui tem essa ponta aqui, que bate o mouse ali e faz até machuca o mouse, tão pontudo tá esse negócio. Então tá legal. Mudaram aqui inverter a posição dos botões, sim. Mudanças sutis, mas é exatamente o que precisava. Não precisava mais que isso, não precisava reinventar a roda, tá? Tá bacana assim. Deixa eu parar umas notificações aqui. Tá enchendo o saco. Não precisava reinventar a roda, precisava corrigir, só deixar tudo coeso. É isso que a gente precisa, é isso que estão entregando agora, finalmente. Tá ótimo. Lá pro Windows 12, Windows 3, assim, eles pensam em dar uma, como é que fala? Uma experimentar aqui, como é que fala? A palavra fugiu. Mas ele se arrisca um pouquinho mais depois, tá? Por hora é isso que precisava, tá ótimo. Eu não gostei muito do fato da IA chegar no Windows 11, acho que deveria ficar pro Windows 12. Cara, tá aí, tá na hora, manda ver. Quanto antes chegar, melhor. Não ele chegar no Windows 12 e chegar o quê? Ano que vem? Isso sim, o Windows 12 sai ano que vem, tá? Aí tem que chegar o quanto antes. A Microsoft quer correr na frente, quer ganhar a corrida, e a Microsoft sempre ficou pra trás em tudo. Tudo a Microsoft sempre ficou pra trás, sempre foi a última a lançar a maioria das coisas e tal. Agora ela quer ser pioneira, pelo menos uma coisa ela tá conseguindo pegar destaque, tá apostando tudo nisso e tá mais que certa mesmo. Aí no Windows 12 eles melhoram a IA, tipo, bota a IA em mais coisas, faz umas coisas melhores. É até bom chegar agora, porque é o seguinte, chega agora, aí eles veem o que a galera acha. Porque às vezes a ideia é boa, mas pode ser que na prática não seja tão legal assim. Por exemplo, painel de widgets. Teoricamente, parecia ser uma boa ideia no começo, sim, porque não ia ficar um negócio muito poluindo a área de trabalho lá, não ia ficar um negócio meio consumindo muita memória. Mas a gente vai ver agora, ninguém usa o painel de widgets, sabe? Aí no Windows 12, quem sabe se for ter mesmo, ou uma futura atualização do Windows 11, parece que vai chegar no Windows 11 também. Eles parecem que estão trabalhando em tirar o painel de os widgets de lá e colocar na área de trabalho. Pelo menos alguns eles podem fixar na área de trabalho, que ao meu ver é a forma mais prática mesmo você ter acesso a eles. Tá? Porque tem aquele painelzinho na esquerda ali, não sei. Eu pessoalmente não gosto. Conheço poucas pessoas que falam que eu uso aquilo lá do jeito que deveria usar. Tá? Então é bom chegar aí agora, porque daí quando chegar o Windows 12, aí eles podem ver tudo que eles acertaram na versão que vão lançar agora, melhoram, pegam tudo que eles fizeram, que viram que não deram certo agora, e tentam fazer uma outra forma diferente que dê certo no Windows 12. Então, tem males e males. Vai gastar um pouquinho de novidades do Windows 12, mas tem essa vantagem aí pro sistema. Tá seguindo padrão de navegador agora, sim, ficou bem melhor agora, mano. Eu gostei, não sei vocês, mas achei top. Nossa, verdade, vocês não pegam o meu roteiro, o mouse, né? Tá aparecendo. Deixa eu ver aqui, possibilidades, capturar cursor. Tá, vamos capturar cursor. Por que não tá? Ah, agora aparece. Beleza. A 23 H2 não usou, será que agora vai? Vai, já anunciaram alguns recursos do que vai chegar. Eu gravei um vídeo ontem. Ontem eu gravei no resumão da build de ontem, eu falei meio por cima. Então vê o vídeo de ontem lá. Ontem eu gravei um outro vídeo que eu vou tentar soltar hoje. Esse que tá mega atrasado aqui, já era pra estar pronto já esse vídeo, faz dias até. Mas vou soltar hoje. Eu espero, no máximo amanhã, eu acho, mas eu acho que vou soltar hoje. Que eu citei um pouquinho também umas coisas que já foram anunciadas. Mas em breve, quando chegar a hora, eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Mas tem bastante coisa legal aqui. Tô bem empolgado 23H2, parece que vai ser melhor do que eu esperava. Que extensões você recomenda pro Google? Cara, é seguinte, ó. Bem aqui, youtube.com barra arroba GeoLinuxLabs. Tá? Quem não sabe, esse canal aqui, eu participo dele também, tá? GeoLinux. E se você vir aqui em vídeos, ó,
Às vezes não é sempre porque eu não sou a figurinha mais carimbada aqui, realmente. Deveria aparecer mais. Mas às vezes eu apareço aqui, ó. E tem aqui, ó, 5 extensões para deixar seu navegador ainda mais poderoso, tá? Tô eu aqui falando sobre as minhas 5 extensões favoritas, tá? Google Chrome, assim, funciona no Vivaldi, funciona no Edge. Qualquer navegador que utiliza o Chrome funciona, tá? Dá uma olhadinha lá que tá um vídeo bem bacana. São as minhas 5 favoritas. Eu tenho algumas outras a mais que eu utilizo. Talvez faça uma parte 2 aí depois, tá? Pra galera gostou desse vídeo até. Mas por hora, mas isso aqui já dá pra começar. São extensões bem legais. Quem disse que vai chegar no Windows 11 do jeito que fizeram com on... peraí que eu me perdi aqui. Quem disse que vai chegar no 11 do jeito que eles fizeram com o 11 para ser a atualização do 10 pode acontecer agora de novo. Acho que você deve ter mandado uma mensagem anterior que eu me perdi aqui. Ou interpretei errado, foi mal. Mas é isso aí. Nickel é o último segundo Windows 11, não haverá outra versão baseada em outro isso esses dias. Começando igual o Windows 10 para o Vibranium. Talvez, eu vi umas coisas por cima disso aí mesmo. Teve o Zinc, agora tá indo pro Nickel, né? Realmente, pode ser, pode ser. Não sabemos ainda, tudo rumor ainda, não dá pra ter certeza, né? Teoricamente, 5 minutinhos pra começar a build. Vamos ver. Tá falar um pouquinho sobre bem depois, tá? Vocês estão com som da... Ah, vocês estão sem o som desktop, na verdade. Mas tá mudo aqui ainda mesmo, tá? Deixei ele mudo. É sobre IA que a pessoa tá falando. Ah, tá, pera aí, então, deixa eu pegar. Quem diz que vai chegar no Windows 11, a gente fizeram 11 parceria atualização. Ah, mas vai chegar no Windows 11 sim. Falaram ontem. Tá? Ontem falaram que vai chegar no Windows 11 e provavelmente vai chegar na 23H2, o Windows Copilot. Mas hoje vamos entrar em mais detalhes e a gente vê mais calma isso aí, tá? Ontem falaram bem por cima, sim, mas detalhes mesmo, pelo menos alguns detalhes a mais, a gente vai ver provavelmente dentro de 5 minutinhos. Então, vamos empolgar aí. Quando na verdade está utilizando como principal uso o Vivaldi. Então, esse aqui é o Vivaldi. Migrei um pouquinho pro Edge quando saiu aquele novo Edge lá com o Bing, com o Bing e tudo mais. Eu migrei pra ele, porque eu comecei a utilizar. Mas, cara, eu não gosto da barra à direita, sabe? Essa barrinha aqui, ó. Essa barra que tem aqui na esquerda. No Edge tem também, só que na direita. Cara, eu não gosto. Só esse detalhezinho me incomoda tanto. Não dá, não consigo usar. Aí eu voltei pro Vivaldi mesmo. E esse negócio de alternar entre as abas aqui com o botão direito. Nossa, que é o botão, você pega o botão direito. Qualquer lugar que o botão direito e gira o scroll. Nossa, aqui é uma delícia, mano. Pra alternar entre as abas. É que vocês não estão vendo. Agora deixa eu mostrar pra vocês. É... Vem pra cá. Olha o tanto de abas que tô aqui. Às vezes, tipo, isso aqui é pouca, assim. Tem dia que eu fico dobro disso aqui utilizando. Então, tipo, esse negócio de ficar alternando entre as abas com o botão direito, nossa, que facilita demais, gente. Fica muito bom. Então, por hora, a Vivaldi tem aí. Você falou do Opera, o Opera lançou hoje, acho. Até tava vendo aqui. Cadê? Tá no só pra vocês aqui, ó. Saiu hoje uma atualização o- Opa, acabou de sair o Moment 2, Moment 3. Enfim, já a gente vê isso com calma. Cadê? Aí, ó. Opera lança servidor com IA. Resultado temporal baseado no ChatGPT. Então, quem não gostou do Edge, pode utilizar o Opera aí. Vai ter uma IA parecida aqui, ó. Coisa de IA pra você utilizar ali. Meio que ChatGPT integrado. Depois eu vou ver isso com calma. Acabei de ver isso aqui, antes de começar a live. Então dá pra ver isso com calma. Mas, interessante, é interessante. Qualquer momento, quem sabe. We're looking at the future in the future, and it feels like we're kind of just like going into Tá bom. the future now. It's pretty cool. Well, and Christina, you and I were talking about this before. Beleza. Right now, and these research projects coming Assim. into reality and what's coming. Ahn, I know I feel it. I think you Deixa eu do ver. too. No, again, I mean, I was talking about this even with
Ah, mano, tudo bem? Nessa live mostra o Windows 12? Muito provavelmente não, mas assim, sempre tem aquele 1%, sabe? Eu acho que o Windows 12 mesmo só vai começar a falar com mais intensidade, com mais certeza mesmo no ano que vem. Mas pode ser, fala esse ano aí. Você tem tutorial ensinando como colocar igual o seu, como colocar o que igual o meu. Vivaldi? Eu tenho um vídeo sobre Vivaldi já, tipo, não tem muito segredo. Que é colocar os atalhos que você quer, personalizar e tal. Aí nas configurações você mexe aqui nas configurações, do jeito que você gosta, assim, não tem muito segredo não. Fechar isso aqui. Fecha essa aba aqui também. Fecha essa aqui. Por enquanto deixar essa aqui, senão eu vou me perder. O Grip Sidekick Browser 2. Eu vi, não sei se foi você, mas alguém pediu pra eu fazer vídeo sobre ele. Eu dei uma olhadinha. E assim, não achei nada assim, uau, assim, merecendo um destaque dele. É legalzinho, bonitão. Achei a interface dele bonita. Mas não vi nada, assim, que mereça um destaque, assim, pra fazer um vídeo. O Vivaldi ele é bem diferentão dos outros. Como vocês viram no vídeo sobre ele. Mas nada que seja uau, assim, tá ligado? Inclusive, deixa eu descer isso aqui pra cá. Dá um pouquinho a interface aí, mas só pra ficar certinho, tela cheia. Opa! Tô? Agendas. Começou com o logo Windows aí já, hein? Eu vou baixar a música, gente, porque a Microsoft usa música de direitos autorais. Ontem já tomei um alerta lá. Não foi strike, mas mesmo assim, deu uma reivindicação de direitos autorais lá. Então vou diminuir aqui só pra não dar pro BO, tá? Então, vamos lá, começou. Microsoft Build. Yeah. Please welcome Executive Vice President, Experiences and Devices, Rajesh Shah. Thank you. Thank you. Thank you. I'm Rajesh Shah, and I lead Experiences and Devices at Microsoft. I'm just so incredibly excited to be here today to discuss how together we can shape the future of work with AI. And then Panos is going to join me later, and he's going to talk about the future of Futuro do Windows. Windows, ó. Futuro do Windows, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Satya, Kevin Scott, Scott Guthrie talk about Muito provavelmente vai falar muito focado em Copilot, já começou. Mas vamos ver, vai ter uma surpresinha pra nós. Ontem mesmo rolou uma surpresa aí, ficou legal. Microsoft is going to É o Raj. democratize the opportunity for developers. That means you and us working together to bring this new capability to users around the globe. Satya talked about it yesterday, and I've been in this industry a long time. I do think Olha que a legenda tá bem fora essa sincronia, né? of computing. When I started in the industry 3 decades ago, a long time ago, graphical user interface was democratizing computing by making it accessible to people around the globe. Millions and millions of people started to be able to use computing. And AI is even more accessible. It's even more powerful. And working with you, we can transform the way work is done in society, letting people use natural language to do their work. Me confirme se o áudio está bom, tá, gente? Qualquer coisa estiver atrapalhando. Mas ele comparou que há 30 anos atrás a interface gráfica foi um divisor de águas, deixou computadores mais acessíveis para todo mundo, né? Porque antigamente era só linha de código, não era todo mundo que conseguia utilizar. A interface gráfica ajudou muito a tornar acessível. E agora a IA está sendo vista como algo parecido. Vai tornar uma linguagem natural para as pessoas terem maior controle, maior poder sobre as coisas de uma forma bem mais acessível também. Eu concordo, totalmente. Desde que seja implementado como estão prometendo. Tem isso também, prometer uma coisa.
Na prática, outra. Cortana prometeu muito também. É isso aí. Coordinating in meetings, communicating. And so no wonder 2/3 of them, 64%, they said they are not able to keep up with work. They're struggling to innovate. And the leaders said the same thing. 3 out of 5 leaders, they said their teams were not innovating enough. And then we asked them about AI. Unsurprisingly, 1 out of 2 said they worry about what AI means to their job, what it means to their current set of skills. But fully 70% of the same set of people said they want AI to be able to delegate work to AI so they can do meaningful work. That is our collective opportunity. And why am I optimistic? Why together can we make a difference? Because these Microsoft products, they power businesses small and large around the globe. These are productivity tools, communication tools. Então, mas ela prometeu bastante. Aí que tá. Ela prometeu que resolve muita coisa. Só deu dor de cabeça. A gente tem que ver se a IA vai ser igual. Eu acho que a IA vai cumprir, porque a gente já tá vendo na prática cumprir muita coisa. Mas vamos ver. Windows needs no introduction. 1 billion people around the globe using it every single month. 1 billion. Microsoft Teams. Essa aqui foi sacana, você falou Windows só, né? Teams users doing Seria legal se colocar só Windows 11 e tal, aí a gente falou. Mas só o Windows só deu uma... And you've been a part of this journey. It's exciting to see the work that has been done by developers. Pretendo, não sei quando. Tô me preparando, mas vai demorar um pouquinho. Se o pessoal se inscrever no canal, compartilhar vídeos e tudo mais, tem uma meta aí que eu tô estipulando mentalmente, que vai fazer eu voltar, mas compartilha. Chama os amigos aí, tá? So, today, we're going to talk about the Microsoft 365 Copilot and our opportunity with the Microsoft 365 Copilot to shape work, the future of natural language. O Microsoft 365 Copilot é o do Office, tá, gente? Word, Excel, PowerPoint e tal. First, I want to share with you a little bit about how we thought about designing the Copilot. You've heard Satya talk about it. We started with the spirit of Copilot, advancing the human agency, putting the user at the center, being grounded in the user's context. This is not autopilot. It's about letting people achieve more by having the AI work on their behalf, being grounded in their context. That is what you're going to see in the design language of all the experiences we build. And we're going to make this design language available to developers. As you extend AI, as you build AI applications, you'll be able to use the same design language. Já falei sobre isso aqui no começo do vídeo. So to show you our vision with a Copilot, let me run a quick video. Vamos ver. Diminuir esse aqui, porque é música. É chato, eu sei, gente, mas... Porque se eu não diminuir, eu vou ter que cortar fora no vídeo depois, então... Não tem muito o que fazer. Mas aí tá o Copilot com o Word. Acho que vai ser muito parecido com o que a gente já viu antes, né? Ó, crie 10 light shows sobre alguma coisa. Ele fala... Aqui assim, mano, é muito bonito, tipo, é o mundo ideal, muito perfeito. Funcionando. Nossa, tô muito branco. É muito perfeito. Só que na hora que você vai ver na prática, não é tão assim, tá? Até o Microsoft Design, que liberou. Now, the Microsoft 365 Copilot na demo era maravilhosa. Fui testar esses tempos aí. Até brochei de fazer vídeo. Yes, it is that. We are running some of the most powerful models out of Azure with the full safety delivered by the Azure cloud. But it's about grounding this AI, these foundational models, in the user's context. Who do they work with? What do they work on? Their meetings, their conversations, their documents. That is the Microsoft Graph. So the Microsoft Graph represents the user. It represents their context. That is what grounds the AI. And then the user experience is brought to applications and workflows that people are already using, whether it be in Office or Teams, and as you will see on Windows. That is Microsoft 365 Copilot. It is a system.
Now, there are two capabilities that you're going to see today with the Microsoft 365 Copilot. You, of course, have the in-application assistance. And that's about Mas o Windows completing the 11 é task at hand. compatível com o oitavo. When you're A creating a partir do oitavo. document, whether it be a report or a presentation or a financial model, the AI powered by natural language is right there with the rest of the community in the application, right by the user to help them complete their job. So the in-application assistance is exactly what you saw in the video. That's what you would expect to see work. I'm also excited about the cross-application intelligence layer. This is like ChatGPT for the enterprise. This in-app cross-application intelligence reasons over the users, all of their programs and applications, A their legenda personal melhorou data agora. represented Deixa by eu ver the se tem como graph, aumentar a the legenda, enterprise gente. content. It brings all these workflows across the myriad of contexts and applications that a user uses. This is what I mean by user at the center. Less about the apps, put the user at the center, bring everything around them, like ChatGPT for the enterprise. Melhor, né? So, today, for the rest of this conversation, what I'm going to do is I'm going to talk to you about the opportunity we have for developers. And we'll talk about this in 4 chapters. We'll talk about how can you extend this cross Acho que ficou pouquinho à frente application das coisas ali. intelligence. Then how can you plug in at the data layer with the Microsoft Graph? How can you extend the in-application assistance? And then finally, we'll talk about developer success. What does it mean end-to-end based on the feedback you've given us over the years? So, chapter 1, let's dive into the cross-application intelligence layer in Microsoft 365 Copilot. It works across all your applications, your data, your organization's content. It's available where the users are, in Teams. Mudei a legenda, it'll mas be não in mudou nada. Windows, it'll be in the Normal. Tá bom. M365 app. And so, to show you what it looks like, I'm going to invite Archana. Archana, welcome. Thank you, Rajesh. Hello, everyone. Very good morning. Now, I'm going to show you how the Copilot is grounded in your company's data, thereby helping you Ai, work quinta more série efficiently com o nome and dessas effectively. pessoas aí, vem For forte. this demo, I'm playing the role of Anika, who is an account manager. Agora ficou I grande have demais, an né, a legenda, important eu acho. monthly sales meeting coming up with a customer at VentureWorks. My company uses both Microsoft 365 and Dynamics bom, né? 365 to manage AdventureWorks relationship. First things first, I'd like to know when is my next monthly sales meeting with AdventureWorks. So I go ahead and ask that question to Copilot. Copilot is grounded in data from Microsoft Graph, so it can access my emails, calendar files, conversations, and more to help me with such specific information. I can also ask Copilot to do more than simply fetch information. For instance, I can ask it to summarize all my latest correspondence with the meeting organizer, which it does so by summarizing my emails. Now, in this email summary, I see some interesting order information, and I'd like to learn more. And because Copilot is also grounded in data from Dataverse, which is where my company's Dynamics 365 data is stored, Copilot can help me with specific order details, along with a link to the order itself that I can then click through and learn more about. And finally, I can also ask Copilot to take actions on my behalf. Ó, tem Like, for uma instance, to help me draft an limitaçãozinha email aqui, ó. with everything that I just Tem learned, limitaçãozinha like de the chat email também no Copilot, correspondence pelo menos summary por and the enquanto. sales order activities, so that Isso que I com can certeza uma email hora vai that to my sumir, colleagues. mas Copilot curioso a helps me with gente this só ficar really atento com useful isso por email enquanto. draft, which of course I can update with more information, personalize it and make it my own, or simply copy and paste and send it via Outlook. So that's how, by helping me find, summarize, and synthesize information from all across my business data sources, Copilot helps me work even faster and makes me even efficient and effective. Cara, isso é muito legal, né, mano? Tipo, Thank pega you, todos os dados da and back to empresa Rajesh. em um lugar só, pergunta. É Thank como you, Archana. se ele soubesse tudo, ele realmente sabe. E você pergunta, ele dá as informações, cara. É muito So legal. to recap, what you saw was a simple natural language interface
Galera, só pra explicar, ó, esse comentário acabou de aparecer, então vocês já têm uma noção mais ou menos do delay que tem, tá? Quando vocês mandam mensagem, eu vejo e a live chega pra vocês, tá? É um delay bem considerável, tá bom? Now let's talk about extensibility. Yesterday you saw Se bem que eu vi que agora o retorno não foi tanto assim não, ontem tava maior. Ontem tá quase 1 minuto de retorno. Plugins Copilot, isso foi anunciado ontem também. Na verdade já tinha sido anunciado há bastante tempo, mas ontem eles falaram mais propriedade sobre isso. E agora vamos ver um pouquinho mais. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito pouco usada, esse negócio de plugins de inteligência artificial. Depende do que eles conseguirem criar de plugin para isso, quais limitações e que eles conseguirem inventar de plugin para isso, para ser realmente algo uau, que da hora. Tal. Mas ela é bom ter. Né? Assim, já que tem a possibilidade, tá aí. Usa quem quiser, quem puder, e tá ótimo. I think Scott showed you how he was able to create a plugin that worked in ChatGPT. Isso aqui a gente vai saber só quando chegar no mercado e tal. Tem como saber não. Eu suspeito que vai ser meio complicado esse negócio de... Nossa, estourei. Vai ser meio complicado essa... exigente hardware do Windows 12, porque a inteligência artificial exige um hardware fodido. Aí eu não sei o que a Microsoft vai fazer quanto a isso. Vai ser tudo local, fazer... processado na nuvem. Tem que ver exatamente o que vai ser. Now, here's the great news. That's not the only way to extend the Copilot in Microsoft 365. All your existing investments, message extensions. So today, many developers are extending the Teams messaging. So you're able to throw your custom conversation types into the flow of conversations. Now we made that same thing work in Microsoft Outlook. And that is also going to work as an extensibility in the Copilot. Furthermore, over the years, we worked with many developers to take Power Platform connectors and connect them to all sorts of backend data sources. Each of those connections are also available as a new skill for the Copilot. This Copilot is like the operating system for productivity and business process, and we do that together. You build the extensibility through a plugin, whether it be the Open API standard plugin or a message extension or using the Power Platform connector. Now, that is why we are excited that we're going to have thousands of plugins available for Microsoft 365 Copilot. It's not only the new plugins you build in the ChatGPT style of plugin, but also the existing message extensions. The existing Power Platform connected to business applications built by ISV and corporate developers that will all be available as plugins for Copilot over the coming months. Now, I'm also very excited to talk to you about the tooling work that we've done with our colleagues in Visual Studio. We built a Teams toolkit to make it incredibly easy to go build, debug, and deploy these plugins. And who better to show that to you than Archana? Please take it away. Thank you again, Rajesh. It's demo time. Now, I'm going to show you how you can build a plugin to extend Copilot using the Teams Toolkit extension in Visual Studio Code. I already have Visual Studio Code running GitHub code spaces open in this machine here. Like Rajesh said, all you need to build a plugin for Copilot is a RESTful API that follows OpenAPI specifications. For this demo, we are going to use a repairs API, which we have already built following the OpenAPI spec. So this is a Node API built using Express in GitHub. Aí é um negócio meio chato dos eventos build, porque é build, né? Construção. Eles vão construir código. Não vai ser tão divertidinho essa parte.
Like you can see, the repairs API Enquanto supports isso, basic deixa eu diminuir create, um pouquinho o update, volume list. aqui, só para ver o comentário de vocês. Deixa eu voltar uns aqui, porque eu sei que vocês falaram bastante coisa. Olha o like, pessoal, isso aí, dá like. Inclusive, gente, faz o seguinte, ó, pessoal. Tirem foto, faz o seguinte, qual que era o Instagram dos caras lá? Quem tiver Instagram, tira uma foto, marca nos stories lá, marca a gente e marca o @MicrosoftBR, tá? Eles estão colocando várias... Ó, vários stories da galera assistindo. Então marca a gente lá, vamos ver se a gente faz um volume lá pra Microsoft notar a gente, vai que é. Então tira a foto da tela aí assistindo nós, marca a gente aqui, no @canal e marca @MicrosoftBR, beleza? Posta no stories lá que eu vou dar um... Eu vou retweetar lá no... Retweetar não. Eu vou repostar lá no stories do nosso Instagram também. Beleza? Só queria uma real mudança no kernel do Windows. É complicado mexer em kernel, cara. Mexer qualquer vírgulazinha ali fora do lugar dá um estrago imenso. Poderão liberar o Copilot logo, concordo. Oitava geração, já falei já, ele já é. Oitava geração ou é o compatível pra cima com o Windows 11. Então, se você tem a oitava geração, você roda o Windows 11 sem problemas. Não, mas não nada assim não, gente. Não vai não, relaxa. Se a Microsoft tivesse mentalidade na época do Windows Phone, não duvidaria vivo hoje. Talvez. O problema é que o Steve Ballmer ele fez muita coisa boa, mas ele deu umas pisadas na bola um pouquinho, mas ele tentou, a gente dá um crédito pra ele que ele fez umas coisas boas, realmente. Mandou bem. Ele fez o melhor que ele pôde. Tem indianos. Mano, a indiana é muito. Destaca muito na parte. Parte de TI. Você acha que daqui a um tempo programadores serão substituídos por IA? Cara, acho que ninguém vai ser substituído por IA. Eu fiz um vídeo já sobre isso, mais ou menos. Não sobre especificamente, mas comentei sobre isso no vídeo sobre IA. Sobre como. Qual que era o vídeo? Como o Windows 12 utilizará a IA para revolucionar o sistema, coisa assim. Depois você assiste lá. Comentei meio por cima sobre isso. Mas, cara, se você for ser substituído por uma IA, você ia ser substituído por qualquer pessoa. Tá? Se uma IA pode substituir o trabalho, é simplesmente porque você não faz o trabalho direito. Tá? Uma IA não vai substituir ninguém. Ela é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta muito poderosa, mas é uma ferramenta de trabalho. Tá? É para auxiliar todo mundo. Não é para substituir ninguém. Só vai substituir quem realmente não faz trabalho direito. Aí não tem o que fazer mesmo, né? Sistema mais novo sempre vamos exigir mais, pode ser inocente, realmente, não tem o que fazer. Criou um Windows 7, criou um Windows 8. O Windows 8 é o melhor sistema que já teve, mano. Brincadeira, o Windows 11 eu acho melhor, mas eu gosto, não tem nada reclamando do Windows 8, mano. O Windows 8 era legal. Era um Windows à frente do seu tempo. O mundo não estava preparado para o Windows 8 ainda. Steve Ballmer é um visionário, ele estava em 2030 já. Me pensei lá em 2030. O mundo não estava preparado para aquilo ainda. Que era um sistema muito bom. 5 minutes. Deixa eu aumentar um Go, pouquinho Bill, aqui. please. Thank you. Eu acho que Thank acabou you. essa parte. Awesome. So, I think this toolkit to build a plugin is going to be a huge time save for the developers to extend the Copilot capabilities. We would love your feedback as you use the tool in the coming weeks. So we talked about extending Próximas semanas aí, falaram. at the cross-application layer. I want to now talk about extending the Copilot at the data tier. So the Microsoft Graph Só Graph.
Think about the Microsoft Graph as something that gets built and refreshed every single day from the trillions of signals that we get from customers as they use Microsoft 365. Every day, we see hundreds of billions of documents and messages. And so what the graph is, it's partitioned by customer, by tenant, because the graph belongs to the customer. Falando, estava vendo notícias aqui, vocês viram que saiu uma atualização do PowerPoint ontem, com recurso de pique, para você visualizar os arquivos com a tela de teclado, tipo o Quick Look, então agora tem no PowerPoint, e integrar o Mouse Without Border, que é um outro projeto da Microsoft Garage, dentro do PowerPoint. Então agora você consegue controlar vários computadores, sei lá, você tem 3 notebooks na tela e um teclado e mouse. Com esse teclado e mouse você consegue controlar os 3 computadores usando ele, é mó legal. Ainda não testei aqui, preciso testar depois, parar um tempinho, vou testar só fim de semana, mas é legal, bem legal. We, of course, do not train the AI on customers' data. We use that to ground it. And the Microsoft Enterprise Compliance Promise, basically we treat all the interaction of the user with the AI no different than we treat their documents or messages. Now there's one other very important thing that we are doing to bring the graph forward for the world of natural language. Human language, natural language, needs a deeper semantic understanding of the graph, and so we are now building the semantic index. Let me talk about that for a bit. The semantic index is, of course, a vector index. It's an embedding space for the billions and billions of entities in the graph. But it is much more than that. It is an understanding of the relationships that exist in the graph. What do I mean by relationship? Every one of us, we work with colleagues. There are some meetings that really matter to us, some documents that are trending in our organization, the projects we care about, the tasks assigned to us. Mas aparentemente não, a gente está nessa parte aqui, então aqui ainda vai ser a transmissão que o Panos Panay deve natural language intent expressed by the user and get the most relevant data to go into the AI. And that is what we want to make available. Vamos fazer sim, vamos fazer. Tá na lista aqui já. Não sei quando vai pro ar, mas vou fazer. As powerful an asset for developers as we use it internally for first party. And the way you do that is by extending the semantic index with graph connectors. And to that end, I'm going to invite Yina, who's our expert. She's going to talk about how plugins and connectors work together. Welcome, Yina. Thank you, Rajesh. Hello, Build. I am Yina, and I lead the Microsoft Graph team. So far, you have seen the power of plugins integrated with Copilot and how you can get started building them. We have also shown the value of building a Microsoft Graph connector to bring your data into the semantic index for Copilot, and message extensions to integrate seamlessly in Teams and Outlook. Now, I'm going to show you a scenario that illustrates how all of these things can work in Microsoft 365 Copilot. Qual autorização? Depende. In this demo, we're showing you how Daniela, who's a project manager at Dentsu, Moment 3 prometido para hoje, Moment 4, se não me engano, entre junho e julho, você vai mais abrir mais entre julho e agosto, é o Moment 4, mas não está confirmado ainda, mas sim, Copilot, Copilot, pelo que falou ali, nas próximas semanas já vai começar a liberar os testes. And assign it to someone on her team. And finally, she asked Copilot to retrieve e o Portoise, falei para vocês, liberou a Contoso logo to the newly created project management ticket. Now, here, all of these happened on a snap. But consider how tedious it would have been to do all of these manually. It requires multiple steps, aggregating information from multiple sources, and working across many different interfaces. Uma coisinha, deixa eu baixar só para não atrapalhar. Eu falei isso ontem, mas caso alguém não estava aqui, fica bem atento nessas partes que mostra a interface, porque às vezes, não é sempre, mas às vezes, rolam uns spoilers assim, de alguma coisa na interface assim, dessas mais conceitual aí, tá? Então, fique atento quando mostrar a interface. Às vezes um botãozinho aqui assim, meio diferente, tal, às vezes uma coisa que... às vezes tem um detalhezinho assim que você fala, isso aqui é alguma coisa, hein?
to include SharePoint Não é sempre, documents, mas ele tem. Outlook emails, Teams chats with colleagues, and more. But it is also traversing data from Confluence, using a Confluence Microsoft Graph connector, which is bringing index data from Confluence into Microsoft Graph. In addition to what Copilot extracted from Confluence, it also includes new steps in the process that were identified from email data, like the rollback plan, Então, pode updating ser the esse logo, tempo and todo, the não lembro performance qual que monitoring. estava a previsão inicial. Copilot returns a summary of all of the deployment guidelines Mas pode ser, with setembro, outubro. citation for each relevant artifact, chats, emails, and documents. And now, because Copilot is powered by full semantic search, it was able to include steps in the deployment guidelines that otherwise might have been missed. Now, the second turn. Here's where we are invoking plugins in context. Dentsu uses Jira as their ticket management tool. Jira integrates with Teams and Outlook using a message extension. With Copilot, the Jira message extension now functions as a plugin and creates a ticket using the context and information gathered in previous turns. It pre-populates several fields, like the project name and the summary, and it also includes a description based on the context it found on an email. Now, but as helpful as Copilot may be, we still need to make a few edits. Galera, like quem puder deixar o like aí, tá? Temos mais de 90 pessoas assistindo e 76 likes. Tem uma galerinha aí, uns 15 inquilinos aí que não deram like. Deixa o like aí, custa nada. Back in Teams, Copilot has already summarized all of the actions, as we're going to see in a second, including the reference to the newly created ticket. Agora tá no Power Toys. Tem vídeo sobre Power Toys no canal, mas obviamente ele não mostra o recurso, porque lançou muito recurso e já tem uns dias. Mas tá no Power Toys agora. Dentsu's brand web catalog is in their internally developed CS Assets application, which integrates with Teams using message extensions. Using precise language in the prompt, like the example in the asset catalog, increases the fidelity of Copilot's response. When we have confirmed that Copilot has retrieved the right branding asset from this line of business tool, it is just a matter of telling Copilot to update the Jira ticket with the Contoso logo for reference. And Copilot does the rest, finding the previously created ticket from the context, invoking the comments dialog, and pre-populating the comments with a link to the logo file. Copilot then summarizes the changes to the Jira ticket and includes the references to the artifacts. And we're done. Esperou a palminha aí que atrasou, hein? So to summarize, as a developer, you can use Microsoft Graph connectors to bring your data into the semantic index for Copilot. You can also use plugins and build plugins to integrate skills into Copilot. These plugins can be from the OpenAI standard, or they can be message extensions. And finally, Copilot can combine insights from Microsoft Graph connected data with actions coming from the integrated product plugins into multi-turn processes, boosting productivity and keeping customers in the flow of work. Cara, isso é legal. Se for fácil de implementar e de utilizar, of your app experiences and the attribution to its content. Eu não consigo imaginar um uso do dia a dia, cotidiano, assim, normal. Thank you, Ina. That was awesome. Para a empresa parece uma maravilha. Se for fácil de implementar. What we just saw was how by using the Microsoft Graph, you get the full power of the semantic index that we built. And we want developers to be able to take full advantage of our investments in Microsoft Graph and the semantic index, so we have a deeper understanding of the user's intent. Now let's talk about extending in-application workflows. Tá indo por etapa, então vai ter em app, depois developer, provavelmente depois acaba esse Microsoft 365 e vai para o Windows Copilot, com certeza, e talvez alguma coisa mais. Of all the community, you think about our Office applications in your Windows, there's so much richness. Now we're going to unlock that with natural language, and you're going to be able to extend that as developers. And so, I'm going to invite now Wamvita to actually show you this in action. Welcome, Wamvita. Thank you, Rajesh. Good morning, everyone. Good morning, everyone. In this demo, I'm Daniela, an account manager at a Datum, a renewable energy company.
and I have an upcoming sales meeting with ReliCloud. Let's see how easy it is for me to prepare for my meeting using the Viva Sales integration with Copilot. Starting in Word, I use Copilot with Viva Sales to quickly assemble several relevant resources from my CRM system, my calendar, and Word documents from my company's OneDrive. Copilot then generates a summary document for me using the information gathered. And as I scan through the document, I notice a Se funcionar bem specific assim, field porque uma coisa é uma that looks demonstração e tal. relevant to my Outra upcoming coisa é na meeting. prática. Mas se So, for I perto disso prompt daí, já tá ótimo. for Já. more details. Copilot uses Viva Sales to retrieve a detailed summary of the deal and prompts me to add it into the Word document. With the document updated, I save it to my CRM system. I can also use Copilot with Viva Sales during my pitch call on Teams. Copilot can process my customer conversation in real time. And using Viva Sales, it's able to recognize that the customer has mentioned a competitor, Prosware, is also pitching to ReliCloud. Viva Sales prompts me to get more information on Prosware and quickly returns an analysis of its strengths and weaknesses. And when the customer asks for insights into how similar companies have deployed Adatum technologies, I can prompt Copilot to pull up the customer success mural that my field engineers and I use to document our success stories and share them directly into the meeting. We agree on next steps, including a formal proposal review, and we're Mas done. vai ser pago sim, não vai ser de graça não. I want to create an engagement report. No Office vai, no something Windows ou that would não, acho que não. normally take me Mas no Office com about certeza. 30 minutes to complete. But Nem espere de without graça aí que não leaving vai ser não. Teams, I can prompt Copilot in Viva Sales Tá to nervosa, do it né? for me, Dá pra ver a voz tremida using the dela, meeting tadinha. transcript from my Teams call. Soon, Tá ofegante, ó. Copilot produces a Word document I can edit and save into ReliCloud CRM records. Tá segurando bem a barra. After my conversation with ReliCloud, Não I think demonstra I'm close assim to muita closing the deal. nervosismo. A So voz dela I tá meio send an email tremida. Às to vezes a voz Kat dela é on assim the mesmo legal também, team, gente, não sabe? asking for help drafting a contract with Ela a tá meio ofegante assim, então 15% parece que tá um discount pouquinho nervosa. applied. I've attached a typical master agreement for reference. E tá lendo And bastante, when ó. Kat receives my email, Copilot gives Ela tá her bem the nervosa, option tadinha. to draft the requested contract in Word. And when Kat launches Word, Copilot already has the context it needs to assemble Galera, a lembra de draft. tirar foto aqui assistindo All a live Kat aqui needs to no do canal. is Aí hit marca a gente no generate. Instagram, @Winchester Cat's canal. team E marca o uses @MicrosoftBR Thomson também, Reuters tá? Legal Services. E coloca lá a The hashtag Thomson Reuters Build2023. plugin enables Aí access você to postam lá, eu vou multiple repostar trusted também. resources, Chama aquela atençãozinha pra including Microsoft, sim, practical saber que law nós to existe e tal. support drafting, Beleza? and Westlaw to assist with legal research. Kat can modify the contract generated by Copilot for Word. For example, she can replace the limitation of liability clause Passando mal, não tá passando and mal não, acho não. verify her changes are enforceable in California. Kat prompts Copilot to provide her with a summary of changes by clause for a quick review using Thomson Reuters Document Intelligence Service to quickly extract and compare modified clauses. Dividiu nas interfaces. Tô With na her frente aqui, review mas enfim. complete, Kat can now Interface, olha send aí. the contract back to me for presentation to ReliCloud. Thank Engasgou you. aí. Back Palmas! to you, Rajesh. Aê, mandou bem, conseguiu. Thank you, Amita. Mandou bem. Palmas pra ela. It's pretty cool to see how these sophisticated workflows are all happening in the application and developers adding to the, just the friction-free nature of completing these business processes. So in a similar vein, we've been working with partners like SAP, and there was this announcement last week of how
Isso aí que SAP tá o quê? Success É o Factor Edge. is plugging into the É o Copilot Edge. inside of Microsoft Pensando, Word using é the Copilot um extensibility. aplicativo, uma coisa, mas não, And ele tá so, no for Edge. example, if I'm creating a job description, you know, the data in the SAP Success É que eu tô um Factor pouco na helps you frente, já os create também que this já. with all the right metadata, all the Vendo? fine-tuning É made o possible by the Microsoft business Edge mesmo. logic in Ele SAP tá Success bem, tá Factor. num estilo bem minimalista, mas é o Edge. So in a similar vein, I'm also very excited to announce the Microsoft Syntax plugin for the Copilot. For those of you who may not know, Microsoft Syntax is content AI. Every organization has tons and tons of content, whether it be in SharePoint, or OneDrive, or Teams, and a bunch of other places. And so Microsoft Syntax is an AI tool that enables classification, that enables workflows that are possible on this content, unlocking the knowledge in an organization. And now that entire corpus is available as a plugin in Copilot, and that allows business processes que ele tá com as abas to be verticais, grounded in the user's ou context and the plugin. verticais. So Aí let's quando você take tá a com look. verticais, ele fica mais minimalista assim mesmo. Depois eu mostro aqui pra vocês qualquer coisa. Me lembra, daí eu mostro. The Syntax plugin makes it easy to add new content as a column, automatically extracting metadata, all from within Microsoft 365 Copilot. You can leverage the metadata to search and find relevant content with precision. Na hora de chegar. Eu não The sei vocês, plugin mas will eu tenho uma enable you to senhora, build minha new mãe, documents from que structured ela templates, precisa mexer com essas coisas. E ela não combining sabe data muito. sources Ela and não your own consegue fazer umas inputs. coisas simples assim, de criar uma coluna e preencher automaticamente. Que não é difícil assim, mas tipo, and tem que ter uma review noção that new básica. document, Aí toda hora spotlighting tem que key levantar details. aqui, lá, ajudar, When you're done, voltar. the Eu same ensino plugin 10 can add vezes, aí tem syntax que ir lá de novo. e-signatures to your documents for your approval, Aí você vai all ficar from melhor. within Microsoft 365 Copilot. So what we've seen so far, you know, if I was to summarize the extensibility that we walked through. Não é não, quer dizer, na versão dev tem, então plugins. acho que ontem o anunciado vai chegar logo pra versão oficial. Mas ele tá disponível já pra teste. All you need is an open API and Me a lembra manifest. depois que melhorar, que acabar as Whether it conferências, be a aí message eu mostro. extension, Tá? your existing investments. And then we showed a toolkit, the Teams toolkit. And finally, we talked about how to extend the graph with graph connectors. But we know that what's really important is to enable your success as developers. Ah, a parte And final we've do really Microsoft been Copilot. working on the feedback we've gotten from developers in terms of it's not just about the productivity of the Então, developers, provavelmente depois dessa but it's parte about the impact of tá the levando work que that you do. 15 How do we get you minutinhos cada distribution and reach? etapa. How do we enable Aí o end Panos user Panay deve entrar em discovery palco. of the work that you do? And then if you're an ISV, how do we help you monetize that? So let me just take a few minutes and walk through each one of these. On productivity, just as you saw in the demos today, we make it possible for you to create a plugin easily. You can customize the user experience with adaptive cards. And then you can debug and Então, para o deploy this Visual Code, once and eu não have tenho it work certeza, in porque the eu host não sou desenvolvedor, applications então não or olho as muito Copilot aprofundado isso. extensibility. Mas ontem anunciaram o Now, in GitHub terms of Copilot, reach, que é meio que of course, in inteligência the artificial para organization, programador, para IT has the desenvolvimento. accountability for E making anunciaram sure que vai ser any integrado no Windows Terminal application is isso. secure. Então talvez That eles data privacy integrem is também alguma coisa maintained. parecida com, quer dizer, com And you certeza, gotta- não sei se já you have to anunciaram, earn IT não tenho trust. certeza, And mas it's com something certeza, that hora ou outra, Microsoft, you know, muito has antes spent que a a lot gente of time espera with até, IT on, porque and so our as coisas têm que chegar investments primeiro on dos reach desenvolvedores really mesmo, are deve to chegar help no Visual Code. developers to make their applications compliant. So what we have is a tool now that assesses and suggests remediation for your application to win IT trust. Based on feedback from developers, we've created a Microsoft 365 certification program. So we take a look at the controls that industry standard frameworks recommend, and we assess your application against that. And if you get the Microsoft 365 certification, that builds trust with IT and will speed up the deployment of your application. And for IT, we have invested in different views and badging and filtering so they can judge which application fits which role, what is the security profile of these apps. And the thing that we recently brought, which is a win-win-win, win for IT, win for end user, and win for developers, is this auto-installation of these applications and extensibility. Sim, com So certeza, if vai chegar. IT has trust in your application and they want to deploy that to some set of users, they can auto-deploy it so the user doesn't have to go one by one
Go find the application and then deploy it. Reach is not enough. You have to get the end user to discover your application. Now, none of us go into work thinking, oh, let's install a new application. Usually what happens here is we go by the recommendation from our colleagues, from our leaders, and of course, IT's recommendations. And so what we are doing in the realm of discovery, of course, we first went and solidified, we were a little chaotic. We've got now one store experience in Office, in Teams, and Outlook, where users can go discover applications and extensibility. The thing that we recently enabled that I'm very excited about is what we call seamless discovery with link unfurling. So if somebody sends me a message and I don't have the application installed that the message refers to, we go to schema.org and we can show you the experience, even if the recipient doesn't have the application. This helps the virality of your apps. And then, of course, we've made sure we've added user experiences to get the right application to surface in the right context. So for example, in Microsoft Teams, if you're on the meeting stage, you can go and figure out the relevant applications in meetings and bring that in. Same thing with channels and chat. And in terms of monetization for ISVs, we've created a commercial marketplace. So in ISV, you can figure out how to distribute your app at a regional level, at a department level, at a global level. And for IT, we've given them tools on how to manage users and licenses. So, taking a step back, what we've talked about today, and my call to action to all our developer colleagues here as we go forward together in this world of AI. Go build Teams message extensions today, because these also act as Copilot extensibility. Take advantage of our investments in the semantic index and the Microsoft graph by annotating the graph with your data and metadata. And then give us feedback on the Teams plugin, which is really about streamlining your ability to build, debug, and deploy plugins. Renan, você chegou na hora certa, que agora que vai começar. Now, we have several other exciting announcements beyond Copilot. I'm sure you've heard the word Copilot multiple times today, but we have other announcements. And so I really want you to encourage you to take a look at the breakouts and the demos for some other very exciting announcements. But there are two things I want to spend a few more minutes on. One is Teams Live Share, and the other is Microsoft Mesh. The Teams Live Share, what do you see here is Autodesk. Multiplayer Autodesk. This is an SDK that is now released, is generally available. This SDK is about bringing gaming quality, multi-user capability to your application. You don't have to do any back-end work. We've done the work. We use these ourselves for Excel Live and PowerPoint Live. The idea here is, in a hybrid work, in a distributed workforce, across time zones, across geographies, don't you want your applications, when they are brought in the context of a meeting, to be co-created, co-edited, co-annotated? And that's what the Teams Live SDK does. This is now generally available. Todo mundo acessa o meu projeto, troca ideia na reunião, desenha o que Let's talk about Microsoft Mesh. This is about building connection. It's about building fun, about immersive experiences. Now, you can create personalized avatars for Microsoft Teams. Your reactions, your personality is represented in a meeting, even when the video is on, because the video fatigue is a real thing. I'm also very excited that in private preview, we have two new capabilities. As developers, you can extend any Teams meeting to be an immersive experience, to build stronger connection. And it doesn't matter. The cool thing is, it doesn't matter if one of the attendees has a headset on and in 3D and the others are in 2D. It works in this heterogeneous setup. And really, you can build now any meeting. You can build templates for immersive meetings. And the same technology is now available for you to build custom immersive experiences. Imagine there's a town hall, or employee onboarding, or some social gathering. It's all made possible by Microsoft Mesh. Let's take a look.
Diminuir aqui, porque é música, papapá. Olha lá, fica de olho na interface. Às vezes rola umas... nessas horas aí rola umas coisinhas de vez em quando. O metaverso. Perguntaram ontem o metaverso aí, ó. Tá aí, ó, o metaverso. Esse negócio não vai pra frente, gente. Esse negócio aí já nasceu errado. Metaverso é um negócio que... surgiu quieto e saiu calado, né? É muito restrita essa tecnologia aí. Pra muita coisa, muito investimento pra pouca... para muito restringimento, não lembro. Mas isso aí não vai dar certo. Espero tá errado, porque é legal, é divertido. Torço para que um dia isso seja acessível para todo mundo e todo mundo possa utilizar, mas é meio fora da realidade. Have it work in ChatGPT, Metaflop, in Bing, in Microsoft 365. There's one more place that your plugins will reach users. And that agora place sim. has 1 billion users, and that is Windows. Bora. And to tell you more about that opportunity with Windows, Penos para let me invite Panos to the stage. Penos para Olha o cara aí! Olha o cara aí! Esse é o cara! Esse é o cara! Thomas, muito obrigado pelo superchat. Você não mandou mensagem, cara, mas obrigadão, hein? Onzão, hein? Opa! Voz tá meio falha, hein? Me too. Yeah. All right, I'm pumped also. I'm pumped to be here at Build. I'm honored. I have to tell you first, I just represent this incredible team of product makers. They're in Redmond, they're around the world. Panos, eu lembro dele apresentando o Surface 2012, assim. Só cuidava disso. O cara subiu no patamar da Microsoft. Thanks for being here today. It's awesome to be at a live event cara together. Cara fera. And for those of you online, welcome. It's an exciting day. I think when you look at everything Rajesh talked about, just so amazing. It also happens to be an incredible time to be a developer, especially a developer on Windows. Nunca houve o melhor momento para você ser desenvolvedor do Windows. Sempre falei isso, toda conferência. It's clear it is driving the largest technology shift of this generation. There is no doubt the possibilities across industries, healthcare, finance, education, tech, even in your own homes, in our homes, the possibilities are endless. But we're moving so fast. Sometimes, every now and then, we can lose sight. What does it actually mean for us as people? Like, what is that transformation for each of us? Entrar o pano, passar o pano, exatamente. Now I'm going to do what I'm not supposed to do on stage and ask a question. You never do this in a keynote, just so you know. When you ask a question, if people don't answer it, it's a terrible moment, so just stick with me. So true. Don't do it. You always lose your audience. But let me just say, how many of you remember the first time or the early days of the internet? All right, good. We got a lot of hands. That helps. Acompanhei muito essa fase, hein? You heard Rajesh talk about GUI and the transformation that started to come, but let me just shift it a little bit. I remember for me, and some of you, I'm looking out there, you're like, what do you mean? The internet's always been there, so I'm dating myself. I saw you. I'm like, oh, right, you were born in the internet. I got it. For me, I remember I wanted so bad to understand what it was. It seems crazy, right? Because it seems so obvious now, but I wanted so bad to understand what were people talking about. And I had this connection, and it made these noises, and it was this dial-up modem, and I tried so hard to get on, and I used this thing called Gopher. I was like, what is this? Why do people think it's good?
Then I got my first job. I got to work, and I had this thing. I think it was called DSL. This is great tech. Assimilando o Now I have a surgimento da IA como connection. o surgimento da internet. I remember the first few days at work. Don't get me wrong, I did a little bit of work, but I also remember being on the internet. Probably more than the actual work I was doing. It was magic. The feeling, it's indescribable. Even then, Agora a legenda dele está bem atrasada. O outro estava adiantado, esse está atrasado. The opportunity felt so vast. It was almost impossible. It was impossible to comprehend. I think those first couple of weeks, I read the entire internet for sure. I read the whole ESPN catalog. There's no doubt about it. I mean, I read everything. But the level of knowledge at my fingertips, it felt transformational. It was transformational. Then came the advent of online dating, Wikipedia, social media, the thing in your pocket, that phone, new device form factors, streaming, and it just goes and goes and goes. But that feeling of immensity, the feeling of possibility, I had never felt it before. I had never felt anything like it. And I haven't since until right now. Until right now with you. Until the advent of AI. And the truth of what LLMs are bringing forward and the opportunity that's in front of us. But it's not just about the features or the models. It's about being part of, getting to witness and participate in something that will change the very fabric of how we live our lives. Did you catch that? We are there together. And it's only the beginning. Lembrando de deixar like aí, quem não deixou. So, for the devs out there and the devs de novo, tira foto assistindo a transmissão aqui no canal, marca Winchester Canal no Instagram e Microsoft BR. Coloca a hashtag Build2023 para aquela moralzinha para nós. Pode a Microsoft notar a gente. I've been creating AI models for a year. I'm the expert. You're not. Get out of my way. No matter where you are, no matter where you are on that journey, this presentation is about Microsoft and Windows being there for you. See, I look at technology a lot like you look at a ladder trying to just get up the side of a building. Or a wall or a fence. You don't go from the ground straight to the top. Some of you can. You have to take steps along the way. Windows will give you the tools each of us needs, and in this room, to be the wave makers, the creators, the pioneers of this next generation of technology, to empower yourself, to empower your customers, change the world. And by the end of this keynote, you're going to see a few things. You're going to see how you can increase your engagement and ability to serve customers with the all-new Windows Copilot and AI plugins. Shilpa's going to come out here. She's going to show you how we're accelerating your ability to build seamless workflows on Windows 11. You're going to see Dev Home, Microsoft Store, widgets, other innovations we just released. I don't know if you saw this, but we just released a full build of Windows yesterday. It's so exciting. We're not going to talk in great depth of it today. Shilpa will hit some of it, but get in there, read the blog. It's crazy cool. It's crazy cool. Then Pavan's going to come out here, and I really want you to hone in here. He's going to talk to you about how Windows is fundamentally, and you will see it, the absolute best endpoint for AI, and is the home for every one of your high-ambition AI-powered apps from edge compute and OSS models coming together. And you heard Kevin yesterday. He really nailed this. Pavan will bring that together for you. Then Stevie will come out and show you innovation and how it's not slowing down. And if you are on Windows 11, whether you're building on it, using it, it is what will keep you ready for what is coming next as we pioneer our way through this opportunity together.
Okay, let's jump into Copilot. Depois eu vejo. Bora. Copilot. I'm going to come down here. I have to share with you. We've been working on this for a while because we get asked all the time. And when you work on details for a long enough time, you're a little bit too close. And so regardless of what it is, regardless if it's a pixel on the screen or one of the hundreds of scenarios we have for the Copilot coming forward for you, you look at it, you thrash through it, you try and get it right. How you doing? But fundamentally, you then want to tell the story as best you can. So we build this video, we built it with bits, we then record them, we then render them, we try and bring them as perfect. I've watched this video at least 1,000 times, I've edited it, I've seen it, but I haven't seen it the way you've seen it. So we're going to watch it again, and I'm going to watch it with you because this feels awesome, and I haven't seen it on this stage, so let's do it together. This is what Satya showed you yesterday. Vou abaixar pouquinho. É diferente ali lá no fundo do palco ali, né? Tal. Meus vídeos de ontem? Meus vídeos de ontem, tá. Beleza. Isso aí a gente já viu ontem, né? Windows Copilot ali, você clicou ali, um botãozinho, abre o painel, pedir ajuda para trabalhar melhor. Vai sugerir lá o tema escuro e o assistente de foco. E você clica ali, ele ativa na hora. Tipo, ativa tudo ali para você, não precisa entrar menuzinho e tal, vai lá. Teoricamente ele vai lá, ativa, organiza as janelas para você. Maravilha. Pegou o novo Explorer aqui, usar. Pegou arquivos, jogou ali no coisinho, pediu para resumir. Tá lá, um resumo de um PDF inteiro para você. Cara, isso é muito legal. Tomara que funcione exatamente assim, mas não é tão diferente do que o Edge consegue fazer já. Né? Então, não acho que seja muito fora da realidade isso aí, não. Foi lá, criou uma coisinha. O aplicativo ali já identificou, quer que compartilhe, mandou para o time de designs do Teams. Todo mundo aprovou de primeira, coisa que nunca acontece. Isso aí é a parte mais mentirosa do vídeo até agora. Que nunca acontece isso aí. Quem trabalha com design sabe exatamente. Mas é muito legal. Bora. Aumentei aqui já. All right. I know, it's super rad. Now I'm going to frame back again a few things you saw, but I want to talk about them a little bit differently. I want you to come along with me on this journey. Yesterday, Yusuf had showed you the demo that was in the video, but there was a lot of purpose to why we picked that, and I want to just share a few small things with you as we look at it together, and I'll show you a few new things, but let's take a look at this really quick. So the first thing to understand is I get asked a lot. Ó, podia estar nas cadeiras aí, né? Super obvious in this room. Pô, tem cadeira sobrando na Microsoft, manda pra nós aí, pô. You know how to get to AI, ó, tem duas ali, ó. Tem uma pra mim e uma pra sortear pra vocês, ó. Podia, né? Of course you do. But not everybody does. They hear about it. They've heard about the internet. So what's the first thing we do? We bring AI front and center to everybody. For you, think of this as a platform, a funnel for all those plugins that you can bring forward, the 2 days of plug-in palooza that you got, the opportunity to take those and bring them to a billion people. So we put Copilot right there on the taskbar, just simple, important, and it comes there. And you heard Satya say it yesterday, every user is a power user. You start to see that, where you can talk to Copilot, ask it what you need. Think about 30 years of history in settings and the understanding of a platform, and the power of being able to just say, make it easier for me, and dark mode shows up because it's easier on your eyes. You may not even know that dark mode existed. Cracks me up when everybody applauded yesterday for dark mode. That was rad, you know. But that power uses, think about any setting within Windows. But people don't think of it as settings. That's just a platform. They think about it like this. I need to cast my screen to the TV. Right? That's a power user move on Windows. Not anymore. Just write it down and watch it happen. Okay, now there's a nuance I want you to catch. In the bottom right corner here, you can see
Copilot talking to you, not you thinking about what prompt you need. This is the power. This is where the plugin can just wake everything up. Just look at the nuance. It clicks. It then says, would you like to listen to some music? Yes. The plugin shows up. O plugin vai aparecer. It makes a suggestion. Vai fazer uma sugestão de música. You pick chill vibes. I would never pick chill vibes, but somebody does. But here's the better part. Watch the next suggestion that just happened. If you missed it, the nuance is important. At some point, Windows recognizes you've made a mess. E organiza para você. Let me help you organize your windows. You don't have to find Snap, although a lot of you do. You don't have to wonder how. It'll just offer it. And it cleans up your desktop. This is speed. This is staying in your flow. All right, look at this next demo. This is a little different. Okay, here is Kubernetes manifest in Notepad. All right, in this case, I'll select the config. But watch what happens when I do. It'll copy it. It'll drop it there in Copilot for you, and then simply ask you, after you decide to give it to Copilot, what do you want to do with this text? You clearly copied it. So for me, I've always dreamed of being a dev. Don't worry, I practice, I try, but I'll never be able to claim I am one. But I will tell you, the idea here where I can get the config and just ask it to explain to me the time it saves me and what it might mean for you. Now think about this on third-party applications. Think about it on anything that sits on your desktop today. What could you do with it? I'm giving you the most simple of demos, but it's powerful. Unpack that. Galera, saiu uma build nova agora. It's really kind of cool, isn't it? Now go to the negócio ao vivo aqui não dá pra mostrar. Mas saiu uma build nova inside agora. Myself all the time. I know that sounds weird, but I do talk to myself. The best way to capture what I'm saying is just to listen to myself later, and I can't stand my own voice. Is anybody else like that? But I will listen to it. But here's what's beautiful. A transcrição de áudio, mano. Olha isso, mano. Make a decision that you just want to hear it translate for you. Vai, eu vou usar isso aí? Provavelmente nunca, mas foda. Saving time. I only put this demo because it's the one I wanted. It's pretty powerful. This is great. This is going to be perfect for my father when he drags over a note, voice note, or even a video in the future, and he wants to translate it into Greek. He's going to do so. The power of that, the speed of that, the possibility is endless. Okay, I want to take you to this last demo, and it's probably the most important one to catch the nuances on, so I'm going to walk you through what's happening. You can see Microsoft Word here, no doubt. And you've heard a lot about plugins. You saw the Spotify demo. That was an important demo to just understand. Yusuf showed it yesterday. You just saw it here. That plugin showed up. It made sense. But here's another. This one's near and dear to my heart. Para jornalista, sim. Para jornalista ser foda. This is how you move creators into their flow. If you're thinking about the funnel and the opportunity that you have to the billion users on Windows, the billion plus users on Windows, what can happen here? What you will see is when the user says, help me generate a logo, it literally brings up Adobe Express there in Copilot and say, click here, let me take you through. Pause, understand that. Copilot brings you a plugin and just keeps you in your flow and you're creating. When you're done creating it, you drag it back into the chat and then you can share it with all of your friends. The steps of opening, closing, removing, they all go away. When we say we're going to help you do things differently, that AI reinvents everything on Windows, this, what you're looking at, is just the beginning. There is so much power here. If you think about plugins with ChatGPT and Bing, what you heard yesterday, Windows is your platform for high ambition AI apps. It's sitting right in front of us. Okay. You're going to get a ton more here in just a few moments from Pavan. How do you do it? How do you build it? How do we get into it? But let me just share this. Windows Copilot previews in June.
So we're Windows a month Copilot away. preview, ó, For those em of you who junho can get vamos on ter it, preview do Windows let me Copilot. just make an ask. Por favor, Go get funcione it em in português, preview. vai. We're going to Bom, learn fala together. isso hoje, I say that from a mas true tomara que funcione point em of português. humility. Tem isso também, né? We don't Pode ser tudo em understand inglês, isso everything aí. yet, but boy, do I know it changed your workflow. Do I understand for sure the opportunity that's in front of you to bring those Windows high ambition Copilot em apps to junho, Windows, gente. Aí, to have that mês que AI vem. experience, Mês que that vem a gente pode interjection, brincar aí. and we'll evolve together. What did you guys think? Foda. All right, let's switch gears a bit and let's talk a little bit more about those apps that are on Windows, because Windows 11, look, it's not just about, it's not only, it goes way beyond Large AI. panel. We all know that. Boa, we all large know that panel. as developers. Aí, We've known that pronto. for years. Such an important Adotamos platform. o When we apelido announced dele, Windows ó. 11 nearly 2 years ago. Quer crédito aí pro 2 years ago Lunk was da an compressão? announcement right about this Large time. panel. Vai ser It o was nome dele agora. exciting. You've Curti. been so gracious. You've helped us build this platform. We have more people at speed getting on this platform than ever before on any version of Windows, choosing it. I'm so proud of it. The usage is growing. The engagement is up. We love it. There's no question. But this growth, it extends first to developers. It's awesome. Just since the last year, 24% increase in developer monthly active devices. That means you, the group of you, more of you developing. And some of this growth is driven by an increase in segments like Python developers, which is cool because that also points to AI becoming an even more critical tool to reach our new customers. But it's also about the fact that the role of the PC has changed. It's fundamentally changed. It's more integrated into our lives than ever before. Windows 11 has created a little bit of a transformation for each of us. The PC became the place to connect, play, work. And we also know there's no limit to what you can do, from local compute to cloud compute. And as you listen to Stevie and Pavan talk about that hybrid architecture, which is coming, so sweet, there's no limit. But then you look and you go, there's apps like Spotify, Snapchat, Facebook Messenger, WhatsApp, so many more that have recently come to the Windows Store. That increase, and you'll hear from Shilpa, has been awesome. And you have to understand, these apps, I know they seem obvious, but they were just mobile apps only 2 years ago. Only mobile apps 2 years ago. Aplicativos era apenas mobile. I mean, it's Tirando Spotify. Spotify sempre teve, né? incredible. Sophia, she's 17. I haven't seen her in a few days. She's traveling. I miss her. She uses these apps on her PC every day. I'm blown away. I mean, I love it, but I'm blown away. It's so powerful. You can keep your phone in your pocket, and you stay in your flow. It's almost a dream of mine. Triste que chegou tão tarde, né? Nessa época dos fones. The advent of AI is only tá making that stronger, faster, more opportunity. WhatsApp's my favorite example, so I want to share it with you. They created an amazing Windows app. They made a native experience for the PC. People are loving it. There's no doubt. It's the #1 app on the Microsoft Store. I use it for my fantasy baseball league. I use it for my uncles in Cyprus. It's really impressive. Best way to understand it, we have Will here, which I'm proud of. He's here to share the news with you, with what's happening with WhatsApp on Windows. Hey, Will. Thanks, Panos. It's great to be here and share with the Build community the work we've done in partnership with Microsoft to reimagine WhatsApp on Windows. WhatsApp is the #1 messaging app in the world, and it is the best way for people to communicate privately. Música. Não sei ter musiquinha, mas era Alexa, fechar a cortina. Era cachorro saindo. Acabei de ler ditado. Our users deserve the best experience of WhatsApp across every device and platform, especially the more than 1 billion Windows devices. So, after years of development, we are thrilled to now have brought the first native desktop companion application to our users. And on new Windows 11 PCs, you can easily find it in the Start menu just a click away. It was built from the ground up using native technologies recommended by and in close collaboration with Microsoft. And with the new app, our users will be able to run WhatsApp with significantly improved performance and reliability,
benefiting from reduced battery, CPU, and RAM usage, as well as deep OS integrations, such as background processing and notifications. Unlike before, the app does not require you to stay tethered to the mobile app after authentication, so you can use WhatsApp even if your phone is off. Other exciting features such as group calling are now available. People can connect with their friends and family through 8-person video calls and 32-person audio calls. And best of all of this is backed by end-to-end encryption, so your personal messages and calls remain truly private. We're working with Panos and the team to deploy cutting-edge technology that will make the WhatsApp experience on Windows truly remarkable. For example, we're using ARM64 architecture to enhance app performance, while minimizing power usage. We're also leveraging Windows Studio effects, which run AI models on the neural processing unit to create the best video call experiences. We know users are going to love the functionality this makes possible, like background blur and noise suppression. We're excited to continue collaborating with Microsoft to innovate for the future of private communication. Back to you, Thanks, Panos. Will. Okay. Before we move on, I want to acknowledge something. When I first took on Windows, I must tell you, the most passionate group that gave me feedback, it was devs. As a matter of fact, funny enough, as I was walking through the aisle, I saw a few of you. You had actually sent me PowerPoints with every single detail of what needed to be changed in Windows. It was pretty awesome. It doesn't stop. Now, I'm going to say the feedback was not gentle. It's my best way of saying it. But it was necessary, and I want you to know, like, we're listening. It's so important. Like, you've inspired us to improve everything, from the details in the UI to foundational OS changes, like the new file system optimized for developer workloads. You continue to push us for better experiences, whether it's across terminal, WSL, GitHub integration, and yesterday you saw another response to that in Microsoft DevBox. But today, we want to bring you the best Windows development experience yet. We want to build a home for devs. So we did, and we called it DevHome. Take a look. Ele mostrou ontem também. Deixa eu achar aqui, direto atrás. Mas aqui é meio que uma parte mais focada em desenvolvimento para o Windows. Vai ter uma integração com o Explorer, assim, tal. Mas aqui acho que dá para ver até o novo Project, se eu não me engano, né? Tem um trechinho aqui que aparece. Quer ver, ó? Aplicativozinho assim, mais para deixar centralizado suas opções de ferramentas para desenvolvedor. Olha os projetivos novos aí, quer ver? Ah lá, dá pra ver assim. Novo Explorer. Aí, ó. Isso aí, cara, isso dali tá liberado agora na nova build, tá? Os labels ali na base de tarefa, que eu sei que muita gente sente falta. Tá liberado já. Isso é legal, ó. Mostrando como corrigir o código. Corrigiu, tá lá. Isso é da hora, mano. Cara, passa muito rápido, né, mano? Não dá pra ver todos os detalhes. Mas legal, legal. Mas mostra na prática. Alright, we got a lot of exciting stuff to cover from here on out. Shilpa, an incredible product maker, a dear friend of mine, and absolutely one of the leaders in Windows, is going to come out here and take you through every single detail, including the latest release of Windows. Shilpa? Thank you, Panos. Good morning, everyone. It's great to see everyone in person after so long. Okay, so let's get into it. When developers asked us to support Bash on Copilot vai ser free no terminal? Não sei. Alguém falou aí que é $100 por mês, uma coisa assim. Que é salgado, when developers asked for a modern command line experience, we created one of the most popular projects on GitHub in Windows Terminal. Cadê o Gil? And when power users wanted more flexibility to customize Windows, we launched Power Toys. And together, we've made it a top 5 community-supported project on GitHub. You were right on all counts. And when I say you, I'm referring to you, Windows developers. We love it when our developers give us feedback on how we can make Windows the best place to create software. And the best part, we're still listening. We've heard from you that it takes too much time and too many clicks to set up Windows for coding. We've heard that disk performance slows down your inner loop productivity.
And we've also heard that the Windows experience should have more options for power users. And we're going to address all those three things today. Bonitinho no mouse, né? Now, as you saw in the video, we are really excited to introduce DevHome, a brand new experience in Windows to help developers quickly get productive and stay in the flow. And we know that when you're coding on Windows, you're working in an ecosystem of both local and remote services. DevHome will make it easy to connect to GitHub and set up your machine to code for the repos you care about. Easily installing all the tools and packages configurar o you need sistema to para get running. desenvolvimento mais fácil. And once you've connected to GitHub, all your surfaces across Windows will light up with developer functionality, all the way from File Explorer to Windows Terminal. Legal. DevHome can also configure your coding environments in the cloud using both DevBox and GitHub code spaces. The DevHome setup experience is powered by a brand new feature in Windows Package Manager called wingetconfig. Com isso eu quero ver. You can define a dev environment in a single file and apply it to your local system, to your code spaces, and to your dev box with a single click. Oh, thank you. That's great. Achei engraçado ficar esperando uma palminha. Aí tem uma palminha e falou, oh, we really prided ourselves on is helping you save time. So I'm really glad that many of you liked it, and hopefully you will use it as well. And DevDrive is a brand new storage solution tailored for source code, packages, and working folders. Now, inner loop scenarios often deal with repos containing thousands of files, and these really slow down I/O-constrained builds. So DevDrive is based on the resilient file system, and it's combined with a new performance mode capability in Microsoft Defender antivirus. So DevDrive will yield up to 30% improvement in build times over what you get on Win 11 today. FAT32, NFTFS, aí tem o resto agora. That's great. And obviously, the lesser the amount of time you spend on builds, the more time you can spend creating value for your customers. Now, once you're set up to code, DevHome helps you stay in the flow by removing distractions with our dashboard feature. The dashboard is a customizable surface that provides a glanceable overview of dev environment state, project information, code reviews, issues assigned to you, and CI system status, alongside widgets that help you quickly track your tasks in your to-do list. Como eu não desenvolvo nada, não sei o quanto é legal, mas visualmente interessante, né? Parece ser tá bem organizadinho, pelo menos. Tá bonito. To make it really easy to get started with dev creation. And because DevHome is open source, you can contribute to and extend this dashboard as well. Now, this holiday, everyone will have DevHome in Windows. But you right now can get DevHome in preview from the Microsoft Store today. Então, até final do ano vai ter todo mundo. Vai ter preview começando hoje. Okay. Boa. I'm going to switch gears a little bit now and talk about all the improvements we're bringing to Windows 11 to increase your efficiency and productivity. Produtividade no Windows 11. Rolling out to our Windows Insider com novas ferramentas, novas features. Obviously, you've got a lot to read in the blogs. Panos talked about it as well. I'm just going to touch on a few of these today. So we're adding native support for additional archive formats. Formato para harp, zip, muito bom. Without opening the task manager. Yes. Forçar encerramento, sim. Yes, that is a favorite, yes. And you can quickly identify every single access, and access every single instance of each app. Os labels ali na barra de tarefas, não vai ter mais agrupamento para quem não quiser. Isso aí tem que chegar no Explorer, isso aí tá faltando chegar no Explorer, soltar as abas ali. I'm so glad you're glad. The team's going to be thrilled. This is awesome. Now you heard Panos briefly talk about this earlier, and I'm really excited to share that Windows Terminal is getting smarter with GitHub Copilot X integration. This brings the power of AI to your command line, making it really easy to run correct commands and troubleshoot errors directly in Windows Terminal. And you can also use the experimental Copilot chat right where you need it. To get access to the new Copilot features in Terminal, please sign up for the waitlist on GitHub. Okay, so now you've used DevHome to be productive and you've built a great app. So let's talk about how we can help you acquire and engage customers with your app. Today, we have a new release for Windows 11. I know this week has been fantastic. There's several improvements in here. I'm going to touch upon the widgets board, which enables quick, glanceable content for customers in Windows. Now, if you haven't developed a widget yet, now is a great time to do it. In February, we introduced support for third-party widgets on the board, including new experiences from Meta, Microsoft, and Spotify.
Now, the biggest feedback we heard was the desire to customize the content on this widget board. So as part of the latest release, the board will now have a larger surface area. Sei quem acompanha o canal já viu isso aí várias vezes. We're giving you more space. And later this year, we will have additional board layouts and the ability to tune the board so you can display widgets only, the newsfeed only, or a mix of both. The board will also have space for recommended widgets, and we've added on-install and banner alerts so we can make new widgets easier to discover. We're really excited to make widgets great for customers to stay on top of what matters to them the most and to amplify your apps and your services. So many new features today. Now, I would love for you to get a chance to build your widget and have it reach millions of customers. So we've talked about how we can help acquire more customers for your app. Now, let's talk about retention. Today, for the top 100 apps on Windows, we see a 40% retention after a user sets up a brand new PC. Now, I want to make sure you can retain your customers even if they choose to switch to new devices. So Windows is making it easier than ever with your improved restore experience. So as soon as a user sets up a brand new PC, they will automatically land on a desktop. Esse negócio tão básico que deveria ter tanto tempo já. Where they need them. And it's on the start menu as well as on the taskbar. This new capability. Yes. Esse eu mereço aplaudir não, porque é mais que obrigação, né? Mas tá bom. We're happy to have this capability roll out in preview, starting today in Windows Insiders. Now, we just talked about widgets, we talked about restoring apps, and now it's really important to complete this picture by sharing what's new with the Microsoft Store on Windows. Falaram ontem já que vai ter inteligência artificial na loja também. The Microsoft Store has had over 1 billion unique visitors. Now, what is really energizing is that Windows 11 users are really engaged with our store. They come at nearly twice the rate of Windows 10 users. And we're really proud of our open store principles, allowing developers to bring any app type with industry-leading revenue share. And this has led to outstanding success. We've seen double the amount of apps since Windows 11 launched, and more Android apps as well. And if you're around, we have an on-demand session for the Windows subsystem for Android. I'd love for you folks to drop in and see the team there. In March, we released Microsoft Store ads in the US market. Now, one of our partners who use Store ads shared feedback that they experienced a 25% increase in their app installs. So next month, we're going to be expanding Microsoft Store ads to 150 regions. Libera o Android para o mundo. Awesome. So now we begin the next chapter for the Microsoft Store on Windows, as we embark on leveraging AI to help you be more productive and expand your ability to reach your customers. We're introducing a new feature called AI-generated review summary. What this does is summarizes thousands of app reviews into a few sentences, making it easier than ever for your fans to inspire and influence future customers of your app. And also to vai resumir todos os comentários de feedback de todos os usuários. Contextualizar em um feedback ali. Para quem quiser ver um resumão de todo mundo ali, vai ter disponível. Isso é legal. Based on AI insights that are uniquely available também, in the Microsoft Store. Que é legal, vai recomendar as and I'm really excited to share that we will soon be introducing the new AI Hub in the Microsoft Store in the coming months. It's a space that will showcase the best of AI apps for our customers. Uma seção só para aplicativo de IA, on how to get started in their AI journey and inspire them Espero que essa sessão fique bem cheia, porque é bem legal. Now you heard me about increasing liberaram meus WSA, já tá liberado já faz 1 ano e meio, mas não para o Brasil, não mundialmente. Mas se você consegue instalar aqui no Brasil, é fácil. É você entrar na configuração e falar, ó, eu estou nos Estados Unidos, pronto, tá liberado para vocês, pode instalar. Mas não é todo mundo que sabe, apesar de já ter feito vídeo sobre isso já, inclusive. Mas podiam só cortar essa etapa, né? Já que é tão fácil, se você usar. Thank you, Shilpa. That was fantastic. Thank you. Já tá liberado o chat, o Android tá liberado faz 1 ano e meio, eu acho. Tem vídeo no canal sobre o assunto já, dá uma olhadinha depois. Kevin shared that Windows is the best client for AI development. And as we just heard from Ponce, a história do PC tá bastante maduro, tá? Tem muita coisa lá. É bem difícil achar uma coisa que não tem lá. How AI can work for every developer here. Whether you're just getting started with AI or you're really wanting to take it to the max. Here's what you're going to hear today. If AI is new to you, Windows can get you started with in-box models and APIs.
If you're wanting to center your apps and experiences around new AI features, we have Onyx Runtime to help you take it to the next level. And if you're really ready to take AI to the limit, optimize your models, create differentiated experiences, we make that easier than ever with Onyx Runtime, the Olive toolchain, and of course, the hybrid loop. Now, I want to talk to those of you who are just maybe getting started, or even don't know where to get started. If you're on Windows 11, we have AI models for you to integrate into your apps right now. No heavy lift, no extra work. You know the Windows Studio effects you saw earlier in Will's keynote? The WhatsApp team was able to integrate Studio Effects é legal, mas é tão limitado para tão pouco hardware. And you can too. Tinha que liberar para mais gente isso aí. We're building a Windows AI library for you with Windows Studio Effects and a range of in-box models and APIs coming soon. Excellent. Okay, let's take it to the next level. If you're familiar with AI and you want to be able to tweak your existing models, bring your own models, Onyx Runtime is going to be your best friend. And to me, the best way you can show the impact of Onyx Runtime is to see a developer using this technology. Camo is an app that enables any camera to produce incredible video. And you're going to see how they've used Onyx Runtime, Windows devices, and modern silicon. Aiden from the Camo team is here to show us more. Thank you, Pavan. Camo gets you more than great video quality. It also adds next-gen effects like spotlight, AI auto-framing, beautiful bokeh, privacy mode, color grading, and drag-and-drop overlays. These features are great for content creators of all types, whether planning a big meeting, producing YouTube videos, or live streaming. And we're not done making Camo the best third-party native Windows app. Bom, seu With the advent of NPUs on Windows, our roadmaps got even more ambitious. NPU está disponível em processadores ARM agora. Não sei, não entendi qual que é o... Por que estão falando tanto sobre isso? Camo's emoji hands feature is a visible and natural way to signal a reaction when you're on a legal, video se não me engano, eu acho que esse aplicativo não tinha para Windows, né? Politely interject with an idea. Lift an index finger and a light bulb appears. Or raise a hand if you need to. And when you need to drop, peace out. How's this for a hand wavy demo? Legal. Obviously, there's a lot of ML powering this. Today, Camo uses CPU and GPU to segment the user from the background, to track hand gestures, and to spot those hand gestures, all in real time. Up to 4 models are in play for this. And computationally, it doesn't come cheap. In an app like Camo, we need to use as little resource as possible, because when users are live streaming games on Twitch or presenting in Teams, we can't afford for them to see dropped frames, reduced performance, or jumpy video. In fact, the only way Camo can run the emoji hands models in a performant way today is by combining the power of a PC with an attached phone. But thanks to the NPU, Camo can now afford to do much deeper image analysis on every frame of live video, using any camera or webcam. All this without touching the CPU or the GPU. So it's not just much faster, but it helps overall system performance and battery life too. We're confident there's a lot of great things we can build using the ONNX runtime and the new Olive toolchain. A RTX 30 aí tá muito acessível hoje em dia. Com a 3060 tem poder sim de fazer essas coisas aí. Libera para usar em GPU também, gente. Não deixa só para NPU não. Quer gente fazer isso aí se meia dúzia de gente vai usar. It's great to see the Camo team democratize amazing video experiences through AI. Cassie Brevu from the Onyx Runtime team is going to join us shortly and show us how all of this works behind the scenes. Before that, to get to the next level, you need Onyx Runtime, the Olive toolchain, and the hybrid loop. This is a great way for you to optimize your models and create performances and experiences that are tailored for your customers. Cassie, super happy you're here today. Glad you could join us. Thank you. Can you tell us a little bit more about Onyx Runtime and the Olive toolchain? Yeah, so sure. Let's start with Onyx Runtime, which makes it straightforward to deploy and run your AI models on any platform, including the web. Can you tell us a little bit more about what that means? Yeah, so Onyx does all the heavy lifting of dealing with diverse platforms and hardware, freeing developers up to focus on delivering delightful AI-enabled solutions. And Onyx Runtime also enables you to target the cloud, which we'll talk about later.
CPU, That's GPU, fantastic. NPU, web. One thing to note, Libera para this usar is the GPU, same gente. development pattern and set of tools Pelo we menos use GPU. internally at Microsoft for apps like Entendo Office, pouco Edge, assim, and não Teams. poder usar And this CPU really alguns inspires assim. us to build the best product we can Apesar que before dá we share a it with fazer, you. eu acho. Now, Sei. if I'm a dev who really A wants to GPU deve optimize dar, né? performance of my models, Pelo amor de Deus. I'm going to be targeting the rich and diverse Windows ecosystem, and that can be a lot of work at times. Yes, it is. And that's where Olive Toolchain comes in and really Tem shines. Olive como é que brings é? together all the optimization steps and tools to make this process Aquele simpler for developers. da NVIDIA lá From que ele gera os hardware to frames lá, data o... processing to inferencing in multiple languages. If you're just dipping your Os que são, toes in tem, this tá no space, Olive 3.0 has agora, walkthroughs esqueci to de qual get que é o you nome do started. negócio da GPU lá. If you're a data scientist that has Da been NVIDIA creating and que gera frames. optimizing models manually, Olive simplifies your workflow Faz so you o can focus on escala a fine-tuning imagem your lá com model. inteligência artificial. Okay, to summarize, Onyx Runtimes Só helps falar you que a run NVIDIA across tem platforms, inteligência and the artificial Olive Toolchain really processamento. streamlines your workflows. Let me tell you just a quick story about how Olive came about. Devs and data scientists at Microsoft working on models were dealing with the same model optimization complexity, I want to say about a year ago or so. And this last year, I think they just sort of threw a fit and they were like, this is just stupidly complex, we have to simplify this. And so it was Yuan on the AI platform team and Stevie who led this effort to go solve the problem, and that is how Olive was born. Cassie, let's show them what this looks like in action. Yeah, so I'm going to take you on a quick tour of what this optimization process looks like and show you the results. We'll use Stable Diffusion for this demo, which is a hugely popular open source image generation model. Let's look at how to use Olive to optimize Stable Diffusion for better performance with the DirectML execution provider. All right. So first you'll see here, this is a JSON config, and this is how I tell Olive what I want to do to optimize my model. Dos olhos. Now let's take a look at the generation in the C# WPF application. So this is going to run my Stable Diffusion models locally. And I've watched this progress bar a lot while building this out. It's taking a little bit. Yeah. Trabalho ali. Ó, olha só como a barra de tarefa está com dois aplicativos de fotos separados. So cool, excellent. SD image landscape and about 10-ish seconds. Isso foi anunciado ontem. That's right, but we can do better than that. Boom. 2 seconds. Fantastic. Excellent. Vai ficar mais juntado mesmo item. Can we do that again? Why not? It's so fast. It's awesome. Do it all day. So 5x improvement in performance. That is impressive. If you'd like to go check out and get a deeper view for Onyx Runtime, the Olive Toolchain, or really the DirectML execution provider, please take a look at our workshops this afternoon. Cassie and our Onyx experts are going to be there. Yeah? Okay, great. Now, at last year's build, one of the concepts we introduced that was new was this idea of the hybrid loop. That is about seamless computing across the cloud and the client. It brings together the benefits of the edge, things like performance and responsiveness and privacy, with the power of the cloud to run large models, to house massive data sets, to be able to invoke cross-platform capabilities. And while the concept of hybrid loop can be simple, in practice it can be complex. Pulling this off requires managing a bunch of services, virtual machines in the cloud. And the beauty of the Onyx runtime is you don't have to deal with any of this complexity. Azure shows up as a co-processor in Windows just like an NPU or a GPU. Cassie, let's show us what this looks like. Pode ver que eu transparente nessas telas. É muito branco, mano. Para. And for the data scientists in the audience, Olive enables this hybrid loop by creating a single end-to-end model to reduce the amount of code you need to write. So the first thing I'm going to do is select Cloud Inference on, and then I'm going to load my file. This is a quote from a book that I like. I'm going to click transcribe. You can see in my breakpoint that Sabe um negócio curioso? Aquele hitting botão the do off Azure da Execution Provider, barra de and I'm tarefas, using the OpenAI do lado da Cloud loja endpoint direita ali, for the Whisper large é o model Office. É tipo o mesmo ícone que usaram pro Copilot. So it's going to send that up, Isso não vai causar confusão, não? Fantastic. Eu acho que vai causar so confusão, now, if I gente. want to run locally, I'm going to turn São the duas Cloud coisas Inference diferentes. off, and we're going to run the Olive optimized Whisper Tiny model on my tiny, cute, adorable laptop here. That is a lovely machine for sure. And I'm going to choose a quote from the Kevin keynote yesterday. And then I'll click transcribe. Now you see, I'm hitting my local execution provider. Yep, I see that. And here we go. There you go. Fantastic, excellent. Thank you very much. Thank you. Okay, let's take a minute to process that. What we just saw is how you can use Onyx Runtime across platforms, silicon, cloud, and client to take your AI to the next level. I know many of you are web developers. We see you and we love you. With Onyx Runtime, or ORT, you are covered for AI development on the web. ORT Web can run your ML models in the browser using web-based tools.
It natively integrates constructs like WebAssembly and WebGPU, with WebNN support coming soon. This gives you the flexibility to target a whole range of hardware accelerators and Azure in your web apps, just like you saw in the SD demo and the Whisper demos. But really, how do you accelerate these models and apps across the range of the hardware ecosystem? Really, GPUs and NPUs are two great ways actually going forward. Let me start with GPUs. Windows 11 has a large and powerful ecosystem of GPUs for AI-accelerated workloads. Running behind me, you should be able to see two LLMs in the class of 10 billion parameter models. The DALL-E model you saw in action yesterday in Kevin's keynote, and NVIDIA's NeMo model, fully optimized, running on Windows Client with NVIDIA client GPUs. You can reach more than 200 million discrete GPU customers today for acceleration of AI models on Windows. That's right. It's kind of amazing, actually. It is kind of amazing. Partnering with NVIDIA, we're making these and other cutting-edge open-source models available to you soon. Now, let me switch gears a little bit and talk about neural processing units, or NPUs. NPUs are powerful accelerators, purpose-built to accelerate machine learning workloads. As we look to the future, NPUs in the Windows ecosystem will continue to scale and grow and get you plenty of opportunities. Já é limitado para oitava geração para cima, já deixa muita gente fora. Vai para o NPU no lugar de CPU, aí ninguém vai usar. Intel's Keen-Bay accelerators are going to be in market shortly, and the Meteor Lake platform comes to market this holiday, featuring Intel's first integrated neural processor with OpenVINO support for Onyx runtime. This means by the end of the year, you'll be seeing a lot more NPU devices in market. Aí, ó. Daqui para frente vai ter hardware NPU. Ou seja, 14ª geração só para frente, aí complica, né? Espero que não. That we in fact announced at Build last year, and the Surface Pro 9 5G are empowering developers to create some amazing AI experiences. Luminar Neo is a great example in my mind. Luminar Neo is about making creativity accessible to everyone. Falando em Luminar Neo, é legal sei, mas você já tinha no Photoshop. Vocês viram a atualização do Photoshop que saiu ontem? No beta do Photoshop? Cara, o bagulho ficou foda, mano. O bagulho ficou bravo. So the speed at which these models run is critical to the user's experience. With the latest NPU-powered devices, this kind of workload in Windows is drastically accelerated. Like their Super Sharp AI feature, it uses AI to fill in and sharpen blurred details. On a CPU, this could take about 2 minutes. But that same operation moved to an NPU takes only about 8 seconds. That is extra time for all of us to get creative. Like Shilpa mentioned, thank you. That's awesome. I agree. It is pretty phenomenal. Like Shilpa mentioned, there will be some incredible apps and tools for you in the Microsoft Store AI Hub, including Luminar Neo and other amazing AI apps. With Windows, AI-enabled silicon, Onyx runtime, and the Olive toolchain, we are empowering every developer to be an AI developer. And we can't wait to see what you will create on Windows. Last year, Stevie Batiste shared a vision for the hybrid loop and how your models can run on cloud and client. And what you saw with Cassie in the Whisper demo is that vision is now a reality. Looking forward, the hybrid loop will continue to get more seamless, providing you with richer capabilities. We believe we're in the infancy of what this transformation can look like. And Panos is going to come back here to tell us what this opportunity looks like in the future. Thank you very much. Sorry, that was Stevie. I'm not Panos. He's a little shorter. I gotta admit, esse cara que fez a demonstração de IA na CES. I had a bunch of really cool demos to lean on. This year, Panos handed me a blank piece of paper and asked me what I should write and say to this audience. And so I did. And I'm here with no demos. So I have thoughts for you, and I think it's worthwhile. All right. Everyone's already said this, but really, AI is bringing unprecedented change. And at times, I really do feel like I'm an intern all over again. And it can be daunting on where to start and even how to think about its impact on your apps. But here are 3 thoughts for you.
First, between Windows, M365, and Azure ML, we're giving you the latest and most powerful tools to help. Pavan and Cassie just showed this to you. They showed the Onyx runtime, the Olive toolchain. Use them. Use them to compile, deploy, and run your AI efficiently across the most diverse ecosystem of devices on the planet. But it doesn't just stop there. Yesterday, Scott talked about new tooling that allows you to fine-tune large models with techniques like LoRa with just one click. I mean, geez, taking something at the scale of GPT 3.5 and retraining it, making your own, that's groundbreaking. Something that was so difficult just last year is now tudo gravado, so tudo easy. Gravado, vocês não pegaram. Second, contextualize every interaction. Earlier, Rajesh spoke about the importance of the person being at the center. One of the most powerful ways to do so is use the Microsoft 365 graph and its APIs to help ground the API and personalize every interaction, parte dessa tecnologia que eu acredito que o Serviços já tinha, só tá mesmo no Windows. Mas ali o upscale que ele mostrou foi em foto, é para tratamento de imagens. Pode ter uma forma de implementar esse sistema, mas não foi a intenção de falar isso ali, tá? Ele foi para falar sobre tratamento de imagens. Had a milestone event. Take a look at this demo with Doug Engelbart, showing off the mouse and keyboard interaction. That impact of those innovations revolutionized application design. And amazingly, that application structure hasn't changed much since. It's wild. Until now. For the next 50 years, this direct, very explicit interaction model will be completely transformed by what's happening today. And we already see it. Our interfaces are transforming from being exact to being more implicit and fuzzier, less programmatic, more piloted. To seize this opportunity to build the next generation of apps and services, I want to take just a brief moment, because I got to catch a plane actually right after this, so just a brief moment, to share the patterns we're seeing and how people infuse AI into their experiences. 3 new AI application structures are emerging, shaped by how AI functions relative to your application. Is the AI beside your app, inside, or outside? It's a simple frame to use alongside what Kevin Scott spoke yesterday. In the first application structure, the AI is beside your application, helping your task, being a helper. It's like a copilot. It is a copilot. It's very appropriate that the first types of significant AI experiences are copilots because it enables us to get in the game quickly. It keeps the original app architecture definition and is minimally disruptive to what our customers already know. Yet, this new application structure delivers immensely capable tools and experiences that did not exist before. We're excited for the new Windows Copilot and all the category-specific copilots like M365, Bing, and even the ones you will create. Use them, write plugins, integrate with them. In the second application structure, the AI is inside as the main scaffolding of the app. It's the main input loop. Here, you use AI to completely redefine the application interaction model and even its purpose. The interaction model will be less dependent on point-and-click commands. Things will become much more automatic. We see glimpses already happening in applications like Designer. Não, porque a gente está falando que existe algum tipo de tem a por fora o aplicativo com o Copilot, sei lá, tá com uma janela aqui, aí tem o Copilot do lado e vai interagir com ela. Então, uma inteligência artificial fora do aplicativo, interagindo com ele. Tem IA dentro do aplicativo como esse aí, então um aplicativo mesmo com alguma IA lá dentro. Por exemplo, aquele Photoshop ali do Lumina, por exemplo, que tinha uma IA lá dentro, você clicava a IA, processava a imagem ali, dentro do aplicativo. Temos a terceira instrução. Here, the AI will orchestrate across multiple apps, plugins, and services, functioning more as an agent. This structure will bring code to the person rather than the person going to the code, allowing the agent to connect, orchestrate, and keep context across the entire workflow, across devices, plugins, aplicativo, um aplicativo chama IA de outro aplicativo para conversar entre eles.
You see these ideas already emerging in agents and orchestrators like Microsoft Jarvis, Semantic Kernel, and the Bing Microsoft Jarvis? In fact, queria if you Jarvis take a step back, podia ser, né, Windows Microsoft shell Jarvis itself o nome. is an orchestrator. In fact, maybe one of the most powerful orchestrators Acabei de instalar aqui uma monte rodando tudo liso, boa. Across the graph. Imagine with AI and natural language, you start to see glimpses of the opportunity with the Windows Copilot. And it is here when you get intelligence that's functioning not at just the granular details, but at the higher levels, where you get a mixing of both tactics and strategy. You get both vision and execution. It's like a copilot of copilots, a very powerful application structure. And with the plugin models from Bing, Windows, and M365, we'll already start to see these outside structures emerging, and you can start creating them today. Each of these three new structures offers unique advantages and purposes. And with the solutions we're providing you, from our Copilot to our plugins, from our foundational models to our AI runtimes, you can start building on one, if not all three, of the new AI application structures. With all the new amazing technologies and opportunities, I feel like I'm learning all over again. And maybe so are you. But Microsoft is here alongside you, providing the easiest tools to build, the latest AI to delight, and the broadest platform to deliver those cutting-edge experiences and revolutionary interaction models. Each of our solutions build on each other. This is so important for you to understand, each of them. So use the tools we're building for you. They help you optimize and customize your AI for your applications, and that enables you to personalize and contextualize every interaction, which helps you reinvent your interaction model, further enabled by embracing one of the three new AI application structures I just talked about: beside, inside, and outside. Look for ways to use AI and agents to achieve your customers' overall goals, not just their individual tasks. Doing so will make your work more intuitive, yet functional, more natural, yet powerful. Teremos tantos usuários de IA assim, tô falando tanto, mas é interessante, mas nada revolucionário. Cara, que você, quando você começa a utilizar, aí você percebe que sim, esse negócio aí tem porquê, tá dando sua atenção. Sim. Aí provavelmente você não achou nenhuma coisa no seu dia a dia. Que você fala, não, beleza, que é legal. Agora, se encontrar uma coisinha assim de IA que realmente faça diferença no dia a dia, e é só você experimentar umas coisas assim, aí você vai ver que não, beleza, o negócio merece realmente uma atenção. Tá acabando, gente. Tá acabando a transmissão já. Lord Panay, como tá o nome dele? A gente apelidou ele agora. Deve voltar ali só pra encerrar. Aí, ó. É isso aí. Acabou. Deixa eu minimizar aqui de novo. Volume, música. Vamos ver se... Lá. Podia falar um... Espero vocês na próxima geração do Windows, tal, né? Igual da última vez. É isso aí, gente. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu voltar a física aqui. Acabou, ó, só quem veio aqui assistir junto aqui também, ó. Mas é isso aí. Essa foi a transmissão de hoje. Foi legal, bacana, interessante. Não teve surpresas igual ontem. Ontem o Windows Copilot foi uma surpresa, né? A gente viu só umas coisinhas dele aí. Eu achei até que isso ia mostrar um pouquinho mais de Windows Copilot, mas mostrou umas coisinhas a mais sim legais, tá? Bacana, eu gostei. O que vocês acharam, gente? Eu gostei, achei bem interessante. Deixa eu mostrar enquanto vocês vão falando aí, que tem um delay. Deixa eu mostrar pra vocês. Alguém perguntou sobre... a nova interface dele. Aqui, ó. Você ficou de mostrar uma coisa assim, fiquei 12 coisas. Deixa eu só organizar as janelas aqui. Teve alguma novidade no Windows 12? Não. Falei pra vocês, provavelmente não ia ter mesmo. Não era o foco agora. Quando for o Windows 12, vai ter um evento só para o Windows 12. Vocês podem ter certeza. Build não é lugar para isso, não. Ia ter um vazamento aqui, uma coisinha ali, né? Teve uns eventos atrás que vazou umas interfaces meio diferentes aí, vou mostrar. Mas não foi dessa vez, não. Ó, sobre aquela interface do Edge, tem aqui, então beleza, tá assim, né?
Aí quando você vier aqui, ó, e ativar as abas verticais, que eu não lembro exatamente onde que é, acho que é aqui, ó. Menu de ações, que é na vertical. Não ficou dessa vez. Cadê? Deixa eu ver se é nesse aqui. Não, lá tá com uma interface mais diferentona mesmo. É porque eu lembro que você ativava aqui, ele ficava aqui em cima. Ficava sem isso. A barra de progresso ficava aqui em cima, entendeu? Realmente, tem uma nova interface ali. Foi exibida. Mas é meio isso, tá? Ele ativou aqui as coisas aqui na esquerda. Aí ele ocultou aqui da direita também, ó. Ocultou aqui o botão, ficou meio assim. A diferença é que sumiu essa barra de título aqui. Aí ficou mais compacto aqui, mais minimalista. Vai ficar mais interessante. E aí do Photoshop, deixa eu ver se eu... Bom... Adobe Photoshop, canal oficial deles. Adobe Photoshop. Aqui, ó. Tá com som. And I'm really excited to introduce you to a great... Vou mostrar para vocês ele no Vivaldi. Vai ser melhor a interface. Mostrar esses dois aqui. Dá pra ver. Photoshop. This is fantastic. It's non-destructive, it's magical. You can enter in simple text. Hello, my name is Russell Preston Brown, inglês, mas and I'm really excited to introduce you to a great, powerful, a inteligência artificial de gerenciamento de imagens está integrado agora direto no Photoshop. Somente na versão beta do Photoshop, mas foi um momento que foi liberado, assim, já a gente vai dar uma olhada, mostrar umas coisas para vocês. Basicamente, todas as imagens foram feitas no Photoshop e com inteligência artificial. E vocês vão ver já, que da hora. Ele vai mostrar umas coisas. Por exemplo, vai pegar aqui uma foto, uma foto de um deserto, certo? E vai transformar nessa imagem, dentro do Photoshop. E é muito da hora. Eu vi esse vídeo antes. Aí temos uma nova ferramentinha ali. Aí você pode ver, ó, você vai mostrar uma mostra. Ele vai selecionar aqui uma área e vai clicar ali nos três botões. Into any location on your screen. I really like this feature. Notice that the bar here for generative fill comes with a variety of temos ferramentas ali que é para seleção e geramento de... mais focado em seleção e geramento do próprio comando. Então ele fez a seleção ali no meio. Aí abriu uma caixinha de texto ali. Vai falar ali, ó. Faça um carro clássico dos anos 50. Just like this. That's it. You just type that in and select generate. É simplesmente clicar em gerar. Aí dentro do Photoshop mesmo ele vai gerar o carro para você. Há umas opções e gera umas variações. E olha só. A primeira ele ficou feiona, vocês viram, né? Mas essa aí ficou interessante, ó. Okay, we've placed a car onto my own photograph. Now I want to show you an incredible feature. Check this out. Só que isso foi ok. É legal pra caralho, mas calma, mas principalmente right up close to the car. I'm going to swing around. Ó, fez uma seleção embaixo. Once again, I simply go to generative fill here. And let's type in reflection pool filled with blue water. That sounds great. Reflexivo nice and simple, straightforward expressions. And then let's generate. Vai clicar, Because I've made a new selection, ele vai gerar o lago, só que mais impressionante essa parte aqui, right over here to the right. Em específico, opa, ó, then process this. Let's look at the variations. Mano, olha só, ele gera o lago, mas ele gera até com reflexo, mano. É foda isso. I think it's this first pool. I want to point out olha que da hora. Something that's incredible here. Look how it's taken the salt, flat, texture, and detail.
Aí olha só como ele pega mesmo realmente o ambiente da luz, consegue calcular a luz, faz a sombra certinha. É muito louco. It even has created a shadow here on the edge, and it's given this reflection where I can see E o reflexo aqui não sei, dá pra because ver, of the angle ele tá meio distorcido assim, in the mano, water é muito would allow foda. us to see under Calcula the car certinho o in this ângulo. position. Okay, I want to add one more thing to the sky. Right over here, I'm going to go in and make a selection. I'm not going to center the selection. I'm going to make it right there. I want to add a cloud. Let's see what happens here. We're going to go to Generate, and we're going to put in Cloud. I'm going to select Generate. Again, a new layer is created. Vai gerar. Perfect. E vocês não estão vendo, deixa eu sair daqui, mas vem atrás de mim, ó, tudo que tá criando tá sendo uma nova camada. Então as coisas são bem mais fáceis de você gerenciar, ligar, desligar depois, se quiser. That will really blow your mind. Isso é foda. Expand the canvas. With the crop tool, Agora vai fazer o seguinte, ele vai aumentar o espaço da imagem e ele vai girar toda a parte que sobra ali. A imagem é só isso ali, a foto não tem nada pra fora do campo de visão. Tá? A imagem é só isso. Aí ele vai abrir. Tem todo o espaço em branco. Beleza. Vai selecionar os espaços. Ali, agora vai selecionar a parte, vai inverter. I can Beleza. invert the selection. That's the convenience of having these tools right here. So now I've Beleza, agora selected tudo the que tá fora da background foto and ali, I a want parte to transparente fill que tá selecionado. Get ready, here we go. I'm going to close down my properties menu right now so I can see the entire image. And I'm Agora going to abriu a select ferramenta de direção de Generative imagem. Fill. This time, I'm not Só going que to dessa enter vez ele não anything vai in. falar o que ele I'm quer gonna gerar. leave it blank Olha lá, and gera let aí. The AI Se technology vira. determine what is outside the boundary region. And there it is right Então, there. olha isso, mano. Ladies and gentlemen, girls and Ele boys, gera tudo ali pra você. the Muito sun foda. has appeared. E o sol. It Esse has negócio do sol me calculated pegou também, cara. the position of the sun, unbelievable. Porque criou o sol, There girou, you have calculou ali a some of posição the certa do sol, basics girou ele. Ficou and muito foda, mano. really amazing features found here in Adobe Photoshop. Já falo da Moment and 3, tá, gente? Calma aí. Generative Só terminar de Fill. mostrar essa. Be sure and coisas pra vocês. download this and use the new public beta that's just now. Esse aqui eu acho muito foda. Só que esse aqui foi foda, mas esse outro aqui. É 3 minutinhos só, tá, gente? Esse aqui eu achei Hello, my name is fudido. Russell Preston Brown from Adobe, and this quick tutorial Essa imagem is all foi about gerada com working inteligência with the artificial new também. powerful generative AI technology called Adobe Firefly that is now natively integrated into Adobe Photoshop. It's magical and non-destructive. This generative fill feature is now in the public beta version of Photoshop. You can install it from the Creative Cloud on your desktop and give it a Só que try. se liga. Okay, in this project, I want to discuss how to stack and order layers for your best results when creating a total costume makeover. It's really quite amazing. Mano, você troca a how I roupa added do each cara, of these troca o layers chapéu, by troca o making a chicote selection dele, and then entering a cria o prompt cabelo for dele, each vocês of verem, ele them, tinha cabelo and then maior. stacking them in this order Olha só, criando a so roupa, that I cria o get my cabelo, final mano, tudo results isso com you inteligência see artificial, é muito here. foda isso, cara. Now, the order in which I do these is very important, especially when it comes to the hair, because it's the last step in this whole process, because I want the hair to blend in E and quem trabalha com over tratamento de imagem the sabe que jacket cabelo é in um this negócio case. complicado, So mano. keep that in mind as you work on your projects. So let's talk about this hair. Turning this layer on and Aí tem then outro turning vídeo, não vou on mostrar the aqui agora, que ele ficou selection mostrando I como é que ele used for fez this hair começou a gerar as can coisas. really help us Mas ele vai mostrar understand how pouquinho to só. create hair of your own. Notice in this layer that my selection goes up and around my forehead, into the hat, and back down around my shoulder. I even go up over my ear so that I don't distort As my novidades ear, para and it also um quanto para os defines mesmos the mortais hair da build, wraps over my ear. deve chegar na That's pretty amazing. 23H2. Quando vai chegar a So this is the 23H2? selection Na we half made do ano aí. for Por this isso que é hair, and I 23H2. specifically want nice, long, flowing hair. You notice here my prompt is long, white Ó, hair. ele só pediu, ó, Really simple longo and cabelo branco. straightforward. Só isso. I can then regenerate more hair Ele pode by gerar mais selecting tipos de cabelo. Generate.
But let's see a situation where I might want to do this. Let's turn on a new layer I created with a black Olha só, você pode ver que ele tem ali, ó, o cabelo preto, a blusa preta, mas o colete no perto do cabelo tá marrom porque ele girou o cabelo quando tinha o colete marrom. Of the hair against the brown jacket. So we'd have to correct this issue. Então a inteligência artificial pegou o cabelo ali, a blusa tinha embaixo e meio que fez dessa forma. And then regenerating. Mas se você só pegar e regenerar a imagem. Here it says long white hair. I'm targeting my layer. Aí como a blusa agora embaixo é preta. Images based upon my new stacking order within this project. Aí vai cheirar. Again, the order in which you create your stacked images is very important. And then always leave that hair to the very end. E olha isso, mano. Cara, na hora que eu vi isso eu xinguei, falei, filha da... Olha que foda, mano. I love this one. So there you have it. E fica, mano, fica muito perfeito. Se você aproximar ali e dar um zoom ali, você vai ver umas falhas. Dessa imagem, basicamente. And then finally, going in and adding hair that blends into the jacket. Uma coisinha aqui, outra ali. Don't forget my tips and techniques for making that perfect selection. Qualquer pessoa faz isso, sabe? Ele fala, ó, eu quero isso. Around the ear. Já era, nossa, lindo. And typing in long hair. Fantastic. Fantastic. Beleza, gente. Sai umas notícias aqui, falar sobre o Moment 3 agora. Sai uma build aqui, ó. Sai uma build agora no canal Dev, tá? Essa build aqui ficou bem interessante, ó. Lançou o Dev Drive, tá? Porque a gente acabou de ver ali da coisa. Tem ISO já, pra quem quiser ISO. Tá? Vou fazer vídeo daqui a pouquinho sobre isso aqui, tá? Se der tempo. Que achei legal, ó. Tem um novo aplicativo de backup. Você pode fazer aqui backup de suas pastas, backup dos aplicativos, configurações e das suas credenciais, tá? Daqui a pouco eu vou ver exatamente como isso funciona. Se é um aplicativo mesmo, se é só aquelas configurações padrões lá que só vai dar um atalho para você para onde fazer todas as coisas, mas legal. Aplicativo de backup do Windows, enfim. Estamos introduzindo um novo aplicativo para obter rapidamente backup do PC e atual do prompt. Os aplicativos de loja do PC serão fixados onde você deixou, deixando tanto a barra de tarefas quanto o menu iniciar. Bom. E as configurações de seus dispositivos anteriores serão restauradas para o PC para ajudá-lo a voltar ao fluxo de trabalho mais rápido possível. Bacana. Que a gente falou no evento lá, básico que precisa fazer. Mas finalmente fizeram. Depois de usar backup, na hora que você instalar o sistema, vai ter a opção ali para você restaurar. Bacana. Acesso de voz. Isso aqui já tinha um bom tempo, mas acho que ainda só em inglês, né? Ou liberaram para mais idioma? Acho que não. Ok. Estamos começando a lançar isso para mais experiência disponível. No Insider Dev. Tá, não falou de idiomas, mas com certeza que por hora só em inglês. Se fosse para mais idiomas, eles iam dar um destaque isso aqui. E funciona em chinês agora também. Deram destaque pro chinês, então provavelmente só em inglês e chinês agora. Mas é bom que tá aumentando os idiomas aí, pelo menos. Configuração de notificação. Beleza, para desligar notificações. Testando um modelo diferente para classificar arquivos usando mais recente recomendação recomendados. Isso aqui que eu achei legal, que eu achei que a galera vai gostar. Que é o que já mostrou no evento. Aqui eu vou deixar abrir uma nova aba aqui. Para dar um zoomzão. A galera sentiu falta disso aqui, hein? Eu sei que tem uma galera aí que sentiu falta dos nomes aqui. Das coisas tá separado aqui, tá separado. Não tá mostrando, tá separado ou não. Mas isso aqui eu sei que uma galera sentiu falta, hein? Quem tava sentindo falta disso aqui? Comenta aí. Eu odeio isso aqui, eu nunca gostei. Desde o Windows 7 eu dei graças a Deus não era... Olha o tanto espaço que ocupa. Mas eu sei que tem uma galera que sente falta. Reativar a explosão de um novo comportamento para caixa de pesquisa. Foi desativada. Para deixar a barra de pesquisa clara. SDK. Os emojis foram redesenhados, alguns. Nova caixa de diálogo para a partir de firewall. Você já tinha
Pede informações. WPA, configurações. Adicionando links para as propriedades avançadas de adaptador à internet. Você acha que já tinha antes, não tinha? Não lembro se já tinha saído nas builds insiders. Visualizar sem de Wi-Fi, tá aqui mais facilitado para você ver. Beleza. Obviamente você der sem Wi-Fi que você já tem salvo no computador, né? Só para você precisar, sei lá. Você tem um notebook que tá no Wi-Fi e precisa de um celular para conectar e você não sabe a senha, você vem aqui no sistema e olha. Legal. Precisar de ingressar em redes na área pessoal do Bluetooth, sobre configurações, essa opção aparecerá dispositivos espelhados, como telefones estão compartilhando a internet por Bluetooth. Provavelmente é uma forma nas configurações de você acessar a internet do seu celular, tipo um hotspot, mas já tem isso no vinculado ao celular, então não entendi direito. Basta o comentário, adicionamos a opção de adicionar a página de uso de dados, permite limite de estados diários e semanais, tá? Para quem usa coisas, adicionou, melhorou o design da parte de aplicativos iniciados e aplicativos de execução áreas, entendi. Mas a parte de aplicativos iniciados tem uma melhoria de interface, aparentemente, só não mostraram, então deve ser uma coisa bem sutil. Quando grande coisa eles mostram. Explorar de arquivos. E aqui para baixo só correções, tá? Não chegou grandes novidades não. Aqui os bugs conhecidos, sempre bom dar uma olhadinha nisso aqui antes de instalar a build, principalmente no computador pessoal, tá? Eu não vou ler aqui agora, mas é bom. Ó, tem uns bugs na galeria aqui, ó. Caso alguém esteja usando a galeria, já tem uns bugs ali. Tem uns bugs de backup também. Tal, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui embaixo. Não, tem nada. Mas beleza. Sobre o Moment 3, vamos ver se tem alguma informação no blog aqui. Hoje é 23? Não, hoje é 24. 23. Hoje saiu somente isso aqui. Mas para essa Moment 3, galera, vem aqui, ó. Deixa eu mudar a tela aqui de novo. Configurações, vem aqui. Windows Update, tá? Marca essa caixinha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, para você obter atualizações mais recentes que estarem disponíveis. Marca essa caixinha aqui, porque isso aqui vai liberar que você tenha acesso antecipado. Porque o Moment 3 vai ser oficialmente somente na Tuesday Patch do dia 13, tá? Mas hoje está liberado para quem quiser já pegar ela de forma antecipada. Existe a chance de ter um bug aqui nessa atualização que não foi identificado ainda, tá? Por isso que ela meio que tá liberando agora para quem quiser já identificar bugs, para na hora que liberar para geral, já ter pelo menos a maioria dos bugs corrigidos. Com certeza, como vai liberar para geral, vai ter mais acesso aí, vão identificar uma outra coisa que não identificaram antes, ou que não deram feedback antes. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal, postei há pouco tempo, pouca gente assistiu, sobre como mandar feedback para a Microsoft, tá? O pessoal reclama aí que a Microsoft não escuta a galera, mas pelo jeito ninguém tá interessado em mandar feedback também, né? Então, a partir do momento que você não tá cobrando ela, você não pode realmente não tá mandando feedback, você não pode cobrar muita coisa também, né? Teoricamente, na hora que eu clicar aqui, deve surgir já o KB para instalação, tá? Mas vamos ver aí, então, ele vai aparecer. Pra mim, é liberado em ondas também, tá? Então pode ser que chegue pra mim e não chegue pra você, chegue pra você e não chegue pra mim. Aí chegou já. Aparentemente é esse aqui, ó, KB 502-6446, tá? Atualização mês 5 de 2023. Aparentemente isso aqui é a Moment 3, beleza? E é isso. Deixa eu ver o comentário de vocês aqui. Opa. Vou tacar a caça pra ficar mais fácil de eu ler os comentários aqui. Beleza, galera? É isso aí. Tem vídeo sobre aplicativos Android no Windows 11? Tem. Já tem faz tempo aqui, ó. Deixa eu ver se eu
Eu acho que, ó. youtube.com/Winchester canal. Aí você vem aqui, ó, pesquisa Android, Windows 11. Opa, mas pesquisa, escreve direito, né? Escrever errado também não adianta nada. Android Windows 11. Tá aqui, ó, todo aplicativo no Android, Windows 11. Mais de um ano foi lançado esse vídeo aqui, hein? A galera não tá assistindo, não tá inscrito no canal, não tá ativando o sininho de notificações aí, tá perdendo os vídeos. Tem aqui rodando no Android, tem um emulador oficial da Google também, tem aqui, quem quiser. Tem como vincular o celular e tudo mais, então tem vídeo no canal já, gente, só pesquisar aí. Simples, fácil e rápido, tá? Já tem ISO da Moment 3, eu acho que a ISO não tá liberada ainda, tá? Acho que a ISO você vai liberar somente depois da Tuesday Patch. Qual KB vai ser? Aqui, ó. Vou mostrar aqui de novo. Aqui, ó. KB 502-6446. Eu acredito que seja essa. Não tenho certeza, tá? Depois eu confirmo. Tem uma galera no chat aí que falou um pouquinho atrás aí já. Mas aparentemente vai ser essa aí, tá? Eita porra. É, essa aí, falaram aí já. 502-26446, essa aí mesmo. Ah, foi uma pergunta, não sei. Então, exatamente, o vídeo de hoje que tá mega atrasado é justamente sobre isso aqui. Então calma, eu vou encerrar a live aqui agora, gente. Eu preciso encerrar esse vídeo aí, tem mais 3 vídeos pra entregar amanhã pro dia. Tá uma loucura aqui. Beleza? Tem vídeo da build também, isso aqui, que eu acho que vai ser só amanhã pelo jeito. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar a live aqui então, tá? Obrigado aí todo mundo que compareceu. Tá? Valeu a todo mundo aí. E fica atento no canal, segue a gente no Telegram, tá bom? O Telegram tá aqui embaixo. Quem tirou foto aí sobre a gente assistindo a build aí, marca a gente no Instagram lá, marca o Microsoft BR no mesmo post também, só pra chamar a atençãozinha deles lá, tá? Ficando por aqui, pessoal. Forte abraço a todo mundo. A gente se vê muito em breve aí nos próximos vídeos. Um forte abraço. Siga a gente nas redes sociais aí pra trocar ideia com nós, principalmente no Telegram, tá? Link está tudo na descrição. Tem a nossa planilha de ofertas também, utiliza lá. Tem umas promoções bem bacanas aí. Quem tava de olho na planilha de ofertas, ó, pegou um SSD aqui de 1TB da Kingston aqui, ó. Por menos R$300, 290, uma coisa assim. Só não instalei ainda, que tô esperando outra placa, aí vou instalar tudo junto. Mas tá aí, tá disponível já. Eu comprei aí, uma galera aproveitou também. E é isso aí, tá bom, galera? Deixa eu ver aqui. Rodando mais liso que ontem. Boa, bom saber. Beleza, encerrar aqui então, galera. Faz um abraço a todo mundo. Valeu a todo mundo aí e falou!